tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2013, é um domingo. O verbete de número 2858, ele tem 7 páginas, 59 elogias e 14 máximos. O tema é vibrostasiologia, escrito na especialidade energossomatologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Nancy Trivelato. A Nancy Trivelato, ela é graduada em letras, especialista em interpretação e tradução de texto em inglês, mestre em metodologia científica em psicologia, é brasileira, é nascida em Jacutinga, Minas Gerais. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente da Conscienciologia desde 1991, e ela é editora e fundadora do Journal of Conscienciology. É tenepsista desde 2001 e Epicom desde 2004. A vibrostasiologia é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao estudo do estado vibracional, conhecido EV, ou vibrostase, incluindo identificação, características, efeitos, parâmetros, mensuração, taxonomia, técnicas e otimizações para a vivência do fenômeno energossomático do EV. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da instalação e manutenção do EV profilático e parasanitário, o holopensene vibrostasiofílico, a atuação conjunta dos megapensenes evolutivos, o autorreconhecimento imediato do xenopensene, a confluência pen-sen do autopensene, a interatuação pen e n do autopensene, a pensenidade pessoal do autoenfrentamento franco e a ação pró-evolutiva legítima. Na fatologia, a recuperação e homeostase somática, a autocura autoinduzida, o desenvolvimento da vontade ou volição avançada, a ativação e a harmonização neuronal, a pacificação íntima, a força presencial, a tendência patológica de buscar atalho anticosmoético na instalação do EV, a vibrostasioteca da holoteca da IAC. Para fatologia, a vibrostase enquanto EV ou ativação energossomática completa, holochacral, promotora da asepsia energosférica, do parapsiquismo refinado e da autodefesa energética, a falta de distinção entre a técnica e o fenômeno, nomeadamente entre a realização da técnica para instalar o EV e a vivência do EV, o autocontrole energossomático, a autoexperimentação do EV avançado, a base para a autofiex, a mega irradiação áurica, a autodefesa bioenergética avançada, a superação de fissuras paragenéticas, o rompimento da conexão com bolsões pensênicos menos cosmoéticos, a expansão da amparabilidade, o autoencapsulamento parasanitário, a decolagem projetiva lúcida, a mudança dimensional projetiva voluntária, o coadjuvante catalisador da rememoração extrafísica projetiva, a desperticidade. A gente quer chamar a atenção aqui que a parafatologia tem 24 linhas, o que constitui um máximo para o verbete, e está bem esmiuçada aqui a questão do tema, e a gente convida todos vocês a lerem toda a parafatologia. Quer dizer, a gente convida a ler todo o verbete, mas principalmente aqui a fatologia. Na argumentologia, nós destacamos aí uma sequência de parágrafos, né, onde a verbetógrafa dá uma ideia do surgimento, do objetivo aí do tema que ela está tratando. Então, os subtítulos são autoexperimentologia, autocriticologia, terminologia, de onde surgiu a terminologia vibrostasiologia,
a pesquisologia, para saber as condições da pesquisa, e a universalidade, para saber a amplitude, né, dessa pesquisa. Chamamos a atenção também da enumeração subdisciplinologia, na qual a verbetógrafa coloca 19 áreas de estudos da vibrostasiologia, classificadas em 5 categorias, com o objetivo de ampliar a compreensão quanto à amplitude e complexidade do assunto. Então, tem muita pesquisa aqui para frente também, né? Na remissiologia, nós destacamos autodiscernimento energético, energia consciencial livre, evolução energossomática, qualificação das energias conscienciais e o ser desperto. Frase enfática: a evitação da banalização de conceitos conscienciológicos magnos consiste em conduta cosmoética pessoal e grupal, tendo ápice exemplarístico no mega desafio diário da vivência do estado vibracional. Você já compreendeu a vibrostasiologia? Sob a autocriticologia, identifica já ter vivenciado de fato o EV autoinduzido? Na escala de 1 a 5, como avalia a qualificação da instalação do EV pessoal? Na bibliografia específica, a autora complementa aqui com 7 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Autoencapsulamento, autoblindagem, flexibilidade, holochacralidade, ressonância, energosfera, autodefesa, desassim, soltura, rigidez, vibração, harmonização, homeostasia, profilaxia, bioenergia, efeitologia, energofisiologia, energossomatologia, experimentologia e paraasepsiologia. Bom, antes de passarmos aqui para as perguntas, que já chegaram, muitas perguntas, a gente quer saber de você, Nancy, o que te levou a escrever esse verbete? A gente mais ou menos tem acompanhado as suas pesquisas, mas contextualiza assim para todos que não conhecem. Como é que você chegou nesse... Em primeiro lugar, obrigada a oportunidade por todos que estão aqui, pelo menos presencialmente conosco, aqui acompanhando online em tempo real, não é? Nós que agradecemos você. Pois, obrigada. É assim, obviamente todos sabem da importância do fenômeno do EV, não precisa bater nessa tecla que já é mais do que conhecido. Contudo, nós vimos, eu digo nós, eu e Wagner, começamos a fazer um trabalho em função de, vamos dizer, fomentar a questão da desperticidade e nos trazer técnicas mais aplicáveis, né? O primeiro passo, o segundo passo, alguma coisa mais factível na nossa realidade com a questão da desperticidade. Então, começamos a trabalhar com isso em 2002. E uma das coisas que nós criamos ali, que era um ponto novo e até assim, tínhamos certa dúvida de como aquilo ia funcionar, compartilhando aqui com todos como foi, nós pensávamos assim, vamos fazer trabalhos individuais com as pessoas com relação à energia. E como aquilo nunca havia sido feito, sempre as aulas eram dadas em coletivo, e nós ensinamos e explicamos. O que é o EV? O EV é uma vibração. Como é que você faz? Mexe a energia para cima e para baixo. E aí vai, aí a pessoa pergunta, como é que eu sinto o EV? A nossa resposta clássica, a hora que você sentir, você vai saber. Então a pessoa fica mais ou menos do mesmo jeito. E de fato, a hora que ela vai sentir, ela vai saber. Mas para quem levou anos, por exemplo, sem chegar a sentir o EV, a pessoa vai ficando cada vez mais perdida. Então, nesses trabalhos individuais que nós fizemos, e que a princípio queríamos ver como ia funcionar, se aquilo poderia, a pessoa tomar aquilo como algum tipo de consolação, nós verificamos que funcionou muitíssimo bem. Que nós conseguíamos dar para as pessoas uma referência externa que elas não tinham e que, pronto, para mim também fez falta quando eu iniciei, teria me ajudado muito se eu pudesse ter tido aquele trabalho. O próprio Wagner falava que desde que ele começou, e todo o apoio que o professor Valdo deu para ele em todas as técnicas, inclusive com energia, que quanto bom foi nos momentos em que ele tinha tido a oportunidade de ter aquilo com o professor Valdo e quanto aquilo o ajudou. Eu falei, e agora, quem sabe podemos nós prover isso às pessoas. Bom, como resultado disso, o que nós fomos identificando? E isso faz parte do que nós colocamos aqui como uma pesquisa, e isso trouxe para nós um desdobramento de pesquisa. Porque ao trabalhar com as pessoas, nós temos ali uma referência muito mais ampla. Porque até então, o que eu sabia sobre o EV? O que eu ouvi na aula, que é mais ou menos isso que a gente ouve.
O que eu havia lido nos livros, que está muito bem explicado, mas até que você experimentou, você não sabe exatamente o que é, porque é muito difícil explicar uma sensação. Só que no momento que nós começamos a aplicar aquelas técnicas específicas de energia que nós criamos, e sentir como a pessoa sente o EV, ou o não EV, ou como ela poderia confundir, ou quais são os fenômenos energossomáticos que ocorrem com ela quando ela trabalha com energia. Também, o quanto ela estava compreendendo bem como era para fazer a técnica, que nós já, aprendemos desde lá, início de 1990. Como é que aquilo era, na prática, para ela? O nosso arsenal de, vamos dizer, referências, deixou de ser só o nosso próprio. Eu, o meu próprio, o Wagner, o dele próprio, e cada um de nós, quando fazemos, só temos a nós próprios. Nós começamos a ter como referência a nós, e ao outro, e ao outro, e ao outro. E vimos pessoas que tinham, por exemplo, certas facilidades em certos elementos para trabalhar com energia, que eram surpreendentes em certas coisas, mas bloqueios, impedimentos em outros detalhes que eles não estavam sequer dando atenção. Então, nós aprendemos muito, porque alguns aspectos nós nunca havíamos experimentados, porque para nós nem era especialmente bom e avançado, nem especialmente ruim, um bloqueio, uma dificuldade. E nós conseguimos ver uma amplitude muito maior do quais são os bloqueios existentes e também as predisposições, também as características pessoais do energossoma de cada um, o que facilita, o que dificulta. Então, isso nos trouxe essa informação. E daí começou o estudo do estado vibracional, que a gente já fez várias pesquisas, tem várias coisas publicadas, e trazemos agora isso como uma proposta de uma especialidade da conscienciologia. Porque o que nós vemos é que falta uma metodologia melhor, não acho nem que seja metodologia, talvez uma estrutura, uma taxonomia, uma ampliação maior daquilo que seja efetivamente o que nós conhecemos do EV. Penso que nós temos uma descrição muito singela ainda do EV, e descrever o EV é uma coisa mais difícil que há. Eu tive uma experiência que compartilho muito rapidamente, mas eu acho que dá o contexto do que nós vamos trabalhar aqui. O ano passado, em maio do ano passado, então é isso mesmo, maio há 2 anos, 1 ano e meio, né? 2011, quando nós estivemos no Japão, não é? Maio de 2011. Então, quando nós estivemos lá, foi logo depois da questão ali do tsunami, isso foi em março de 2011, né? E nós estivemos lá em abril. Foi assim, um mês depois. E havia um trabalho extrafísico muito profundo, de necessidade máxima, e os amparadores esperando por nós para poder fazer aquele trabalho ali. E naquela oportunidade, talvez eu tenha tido o maior número de EVs consecutivos em pouco tempo, e os EVs mais fortes que eu já tive na minha vida. Quando eu penso que isso foi em 2011... E a gente já vem a trabalhar com isso há tanto tempo, e eu já tive experiências de EV desde há décadas. Então, eu falei, o que ainda há para nós aprendermos, e naquele momento me ampliou muito. Então, eu acho que nós temos que ter uma descrição melhor do que é o EV, os tipos de EV, porque há diferentes formas de sentir o EV, mas tem que ser EV, não é qualquer coisa que se sente com energia que é EV. Não quer dizer que não seja importante, que não seja bom, que não seja homeostático, que não seja, vamos dizer assim, que facilite processos positivos. Contudo, cada coisa tem que ser seu nome, porque se os nomes não são aplicados de forma correta, nós não temos como aprofundar um conhecimento. Então, vejo também que a palavra ou a expressão EV vem sendo usado de uma maneira muito generalizada. Então, ao invés de nos permitir o aprofundamento do conhecimento, nós estamos perdendo o conhecimento que já tínhamos, por uma questão semântica até certo ponto, por uma questão de abordagem sob outro ângulo. Por isso, a proposta de uma especialidade para estudar isso. Então, é isso que contextualiza esse momento aqui. Muito bom. Por favor, em parafatologia, na página 1, na 3ª linha e 4ª linhas, poderia ampliar a falta de distinção entre a técnica e o fenômeno, nomeadamente entre a realização da técnica para instalar o EV e a vivência do EV. E na 7ª linha, o desconhecimento autovibrostático. Perfeito, as duas coisas estão interligadas. E está excelente o início para nós aqui na discussão, que é assim... existem muitas formas de se sentir o estado vibracional. Vamos esclarecer isso. O estado vibracional, tal como foi referido, estudado inicialmente, foi uma experiência, um fenômeno ligado à projeção. Porque o estado vibracional ocorre muito comumente no momento da decolagem ou no momento da interiorização.
As primeiras referências que eu pude encontrar nitidamente, claramente, descrevendo tal e qual estudamos, está lá para 1919. Portanto, isso é um fenômeno conhecido e, com certeza, deve haver referências ainda anteriores. Portanto, o estado vibracional é um fenômeno e que nós buscamos uma técnica para chegar a esse fenômeno. Há diferentes abordagens na técnica, mas de tudo que nós já vimos e sabemos, esta técnica de mover energia para cima e para baixo no corpo, que é uma técnica que foi ensinada, na verdade, pelo professor Valdo, e que está muito bem descrita nos livros, e nós temos tanto no livro Projeciologia, quanto temos a técnica explicada nos 700 experimentos, mas esta técnica, ela, quando nós movemos energia, ela produz sensações. Ela produz efeitos energéticos, ela produz efeitos no energossoma, o que evidentemente tem que produzir, porque nós vamos caminhando para uma condição de soltura, desbloqueio e ativação até chegar na ressonância que produz o EV. A questão é, e aqui vem o ponto que nós estamos trazendo, que é assim, quando a pessoa pratica a técnica, quando pratica corretamente, me permita acrescentar isso, quando pratica a técnica corretamente, vai trazer uma série de sensações que vai levando para aquela direção do que vamos chegar em algum momento no EV. Mas há pessoas que, como não conseguiram ainda chegar ao EV, elas pensam, então essas sensações são o EV. Claro que da parte dela não tem nada errado, porque é a referência que ela tem. Mas nós precisamos esclarecer que a sensação que temos ao mover energia é diferente da sensação do estado vibracional. Talvez em algum momento pudéssemos até discutir um pouquinho o que é sentir o estado vibracional, que eu acho que ajuda algumas pessoas. Então é isso que eu quis dizer aqui, distinguir a sensação da mobilização da energia, que então o nome da técnica que eu proponho, que está aí publicado num journal, existe uma defesa científica do porquê daquilo e está aberto para debate, mas a técnica é houve oscilação longitudinal voluntária de energias. Então, é um nome, e posso até explicar o porquê do nome. Mas distinguir entre a sensação da técnica e a sensação do EV. A técnica pode produzir o EV ou não, às vezes fazemos e não conseguimos, mas às vezes o EV pode ter acontecido independentemente da técnica. Não é? E também havia a questão linha da 7. técnica, a questão da técnica, quando você começa a sentir a sensação, ainda é necessário entender que não chegou ainda que necessariamente no EV. Exatamente. E aí, se a gente para antes de chegar no EV, a gente sempre vai identificar o EV como aquela coisa. E a pessoa nunca vai ao seu máximo. Então, é assim, começou a mover, começou a ter a soltura. As pessoas sentem, em geral, a sensação mais comum que vemos as pessoas descreverem é, começa a haver uma soltura da energia, então dá como se fosse um balançar, um movimento, claro que aumenta uma frequência vibratória, há uma vibração diferente da energia. Então, a pessoa fica mais lúcida da vibração natural do seu energossoma. Então, aquilo dá aquela vibraçãozinha, normalmente mais na parte externa do corpo, algumas vezes na parte interna. Isso quer dizer que ela está no caminho de, ela para ali. Quando ela para ali, ela nunca chega a fazer um desbloqueio profundo. E há pessoas que estão nisso. É um pouco antipático falar, mas eu penso que a conscienciologia para nós e a conscienciometria é justamente o autoconhecimento, é nós trabalharmos na autoevolução. Há pessoas que estão há anos fazendo a técnica e sempre param antes da hora. Quando ela vai chegar no desbloqueio, ela para. Então não chega nunca. Então é mais ou menos por aí. E havia também uma coisa na linha 7, não é isso, Rosa, da página 2? É o desconhecimento autovibrostático. Então, é justamente isso, a pessoa não ter conhecimento de como é que ela produz para si o EV, quais são os seus impedimentos, quais são as sensações comuns, quando é que ela vai aplicar, vamos dizer, a técnica, ela vai necessitar de mais tempo, menos tempo, então isso tudo varia. Então, esse é o conhecimento da sua própria vibrostase, né? Em Estrangeirismologia, página 1, você poderia explicar o item o experimento vibratory referido por Muldoon e Karen nos anos 20? Perfeito, é assim. Estes autores são um dos primeiros que, vamos dizer, falaram um pouco mais sobre a projeção consciente. Principalmente o Muldoon, ele tinha muitas experiências, e o Carrington era um estudioso, trabalharam juntos, os livros dele são muito conhecidos, muito referidos, mas quando eles descreviam esse fenômeno, então eles falavam que ele estava no estado vibratório, né? Quer dizer, vibratório seria em português. Então ele estava no estado vibratório. Então é a forma que eles explicavam. Então, no fundo, essa era a expressão que se usava na época para estado vibracional. Com o tempo, cada autor foi usando a sua expressão, o seu modo de falar.
E então, até que, mais ou menos para os anos 70, o Robert Monroe, que todos conhecem, usou a expressão estado vibracional. Mas o fenômeno é o mesmo. Então, isso aqui são quase como que as expressões usadas já dentro da língua inglesa sobre esse fenômeno. Muito interessante ver aqui que, no caso do Moulton, quando ele descrevia a sensação da vibração, ele sentia como a sensação subia e descia pelo corpo. Então, o que para nós, muitas vezes, vem aquele fenômeno único, de alguma maneira ele pessoalmente distinguia dessa forma, como se houvesse uma onda que subisse e descesse. Então, aí já mostra também o porquê da lógica da técnica de nós subirmos e descer energia pelo corpo, quer dizer, nós forçamos aquilo, que seria um resultado, mas a gente força para chegar ao EV. Gostaria de saber como se materializa o processo de autocura do corpo através da espiritualidade. Espiritualidade, pronto, é assim. É que você falou, acho que não tem o item aqui, se eu não estou enganada, na fatologia, que você chegaria à autocura pelo EV. Pelo EV, claro. Aí a pessoa perguntou pela espiritualidade. Tem muita lógica a pergunta. É assim. Bom, a espiritualidade, de um modo geral, produz autocura de muitas formas diferentes. Às vezes é o próprio conhecimento que chega até a pessoa, produz uma tranquilização. Às vezes é trazer, por exemplo, uma mudança, nós vamos chamar pensênica, mas uma mudança da condição, da qualificação da energia dela. No caso específico do EV que nós colocamos aqui, é uma coisa técnica muito direta. Porque, às vezes, há condições de processos somáticos nossos que são gerados por bloqueios energéticos, ou gerados, por exemplo, por uma perda energética, ou gerado até por um acúmulo de energias inadequadas, estrangeiras, quer dizer, veio de fora, e aquilo fica impregnado em pontos específicos do seu energossoma e aquilo produz doenças. Às vezes é gerado por ela própria. Esta última condição, embora nos preocupe muito às vezes se ela está com bloqueio ou se está com perda de energia, mas essa última condição, que é a energia quando ela está acumulada de um processo ou pessoal ou um processo de fora, é a mais complexa de tirar. Mas o que acontece? Dentro do processo do estado vibracional, mas não só o estado vibracional, houve, ou a circulação fechada de energias, a técnica é a mesma, mas dentro do processo da houve, aquela mobilização de energia, a pessoa força aquelas energias que estão estagnadas, ou aqueles bloqueios, ou aqueles pontos que estão com a energia solta demais, e está, portanto, perdendo energia, ou até sendo explorado, às vezes, por consciências, aqueles pontos. Quando ela começa a fazer aquele trabalho íntimo, é como se ela fosse fazendo um equilíbrio de tudo. Onde tem energia demais, ela diminui, onde tem um bloqueio, ela libera, onde a energia está com perda, ela vai quase fazendo como uma paracauterização. Então, ao realizar isso, isso traz um efeito para o soma. Então, estou falando da autocura, sem falar de coisas óbvias que estão também aí, que é a pessoa ter uma revitalização, isso é rápido. Uma ouve bem feita, não precisa nem, se tiver o EV, vai ao máximo, ótimo. Mas mesmo sem o EV, uma ouve bem feita produz uma revitalização intensa e chega a produzir também processos desse que nós estamos falando de autocura, porque é a ouve que vai levar a este equilíbrio energético. Devido ao equilíbrio energético, ocorre o EV. Então, são as etapas naturais. Na página 2, Laboratoriologia, terceiro item. Poderia explicar o projeto do laboratório OVE-EV e sua diferença para o laboratório do EV no CAEC? Eu não consigo. Na laboratoriologia? Na laboratoriologia, terceiro item. Poderia explicar o projeto do laboratório OVE-EV e a diferença para esse laboratório? Claro que sim. Obrigado pela pergunta. Agora eu compreendi. É assim, todo laboratório do EV é laboratório para o EV. Mas no momento que nós temos um conhecimento maior, que temos agora, como em função de pesquisa, ainda bem que tem pesquisa, ainda bem que tem renovação do conhecimento, porque senão nós estávamos estagnados. No momento que nós temos uma informação nova, nós compreendemos melhor as dificuldades que as pessoas, ou a maioria delas, tem para se atingir esse estado. As dificuldades que a maioria das pessoas tem para sentir energia ou para concentrar. Então, nós podemos tentar usar de recursos, ou um ambiente, ou uma condição que seja mais favorecedora. Então, nós estamos, no momento, estudando todos esses aspectos para tentar criar um ambiente em que, assim, ali, o obstáculo que ela terá
é ela a própria energia dela. Mas nós já conseguimos eliminar parte daquelas outras coisas que o próprio laboratório poderia ajudar. Além, claro, do que todo laboratório tem, que é o Holopensene do laboratório, o trabalho dos amparadores, mas ir numa coisa mais técnica com relação a isso. Então, essa é a ideia. E nós temos o projeto desse laboratório aqui, lá no nosso campus, e será o próximo laboratório nosso a construir. Embora nós queremos antes fazer a nossa holoteca. Então, nós temos ali projetos, muitos projetos, mas chegamos lá. Na página 3, paradoxologia, poderia explicar o segundo e o terceiro paradoxos? Página 3, sim. É. Primeiro, segundo. O paradoxo da busca pela condição de desperto e a banalização da qualidade do EV. É esse que ele está chamando o terceiro segundo paradoxo? E o terceiro. Então, o segundo seria o paradoxo do abertismo consciencial e impermeabilidade áurica. Perfeito. E o paradoxo da busca pela condição. Seriam os dois últimos. Perfeito. Tá? Então, é assim. O abertismo consciencial é o que nós sempre falamos. A pessoa tem que estar aberta para fazer assistência. Ela tem que estar aberta para sentir a necessidade da assistência. Também não adianta, eu vou fazer assistência e só fica na palavra, porque no fundo ela não foi capaz de perceber o que é necessário fazer, ela não foi capaz de fazer um acoplamento e de identificar onde está o problema. Então, o abertismo consciencial é necessário. Mas, olha o paradoxo que é quando nós falamos que a OLV e o EV trazem para nós o quê? Estabilidade energética, autodefesa energética, não é isso? Com o tempo, numa condição avançada, até uma questão de um encapsulamento que tem que ser autocontrolado, porque senão ela perde o controle da energia dela. Mas até chegar nesse ponto. Então, é um paradoxo. Mas é um paradoxo que é um aparente paradoxo. As coisas são possíveis. Na realidade, o que eu quero colocar aqui é assim. Se feito incorretamente a técnica da autodefesa energética, ou a tecnomobilização de energia, a pessoa nem chega a um abertismo profundo, porque ela não amplia o seu parapsiquismo, e ela nem chega a uma boa autodefesa. Mas o paradoxo está em que a técnica da OLV, que é para nos trazer a autodefesa e traz, e é para nos deixar com o energossoma mais forte, talvez até com um amortecimento mais intenso, paradoxalmente nos deixa mais aberto, mais sensível, mais aptos a captar as interferências. Então, é um paradoxo que, para a cabeça das pessoas, elas não conseguem compreender. Mas é assim que funciona. Não adianta, isso é uma coisa muito séria. Querer utilizar as regras daquilo que nós conhecemos na lógica da física, da intrafisicalidade, quando nós estamos falando de coisas que não são físicas. Então, nós temos que ter uma forma de compreensão que é diferente. Quando nós estamos falando da multidimensionalidade, as leis são da parafísica. Então, aqui isso é totalmente possível. E o outro ponto aqui é o paradoxo da busca pela condição de desperto e a banalização na qualificação do EV. Porque não é possível haver uma estabilidade energética necessária para a condição de desperto sem que a pessoa tenha passado pelo gargalo do autoenfrentamento, e aí então eu aponto para isso que nós colocamos aqui no início, quando nós falamos da pensenologia, que você até leu no início. O gargalo do autoenfrentamento da pessoa, franco, honesto, e ver aquilo que a está bloqueando. Uma coisa aqui, Rosa, para a pessoa entender esse ponto aqui é assim. Quando nós estamos trabalhando profundamente com a OLV, mesmo que ela não tenha chegado ao EV, e é por isso que as pessoas inventam e tentam atingir atalhos e formas fáceis de fazer. Porque este trabalho de energia, quando ele é profundo, ele força a nós próprios a tocar em energias nossas, que às vezes estão muito bem acobertadas em muitas camadas, nos força a tocar em energias que estão lá no nosso psicossoma, e por isso nós falamos aqui das fissuras do nosso psicossoma, não é? Da nossa paragenética. Ao mexer naqueles pontos, aquilo traz elementos que ainda são, quem sabe, os gaps, os pontos que a consciências poderiam entrar, mas não são só as consciências. As nossas autocorrupções, os nossos traumas, os nossos pontos cegos, aquilo começa a vir à tona. Então, há que haver um autoenfrentamento. Então, como a pessoa pode querer chegar à condição da desperticidade se ela não foi nem capaz de enfrentar ela própria? Então, meu desafio é, que tal? Aprenda a fazer a OLV, ou o nome que você quiser dar. Abre o livro e leia qual é a técnica. Está ali, ó, Projeciologia, desde 1986 está publicada. Leia aquela técnica, enfrente-a, não desvie.
Você terá momentos em que vai perceber bloqueios, dificuldades. Ótimo, celebre. Celebre. Isso quer dizer, estou tocando aonde precisa. Porque se fizer só por cima, rapidinho, só superficial, não vai ter dificuldade. Você vai estar muito feliz, mas você não está tocando no ponto que precisa limpar. Dentro de você mesmo. Então, a hora que você vai limpando, então você já foi capaz de auto-enfrentar-se. É capaz de limpar, é capaz de lidar com as dificuldades, então aí você está de fato indo à despeticidade. Então aqui, este caso aqui é um paradoxo real, e não como o caso anterior, que era um aparente paradoxo. Aqui é um paradoxo porque não dá. Ou a pessoa leva a sério o trabalho de energia para chegar ao EV, e eu quero reforçar uma coisa aqui, que é assim, há muitos tipos de diferentes processos de trabalho de energia. Eu e Wagner estudamos 60 diferentes empreendimentos, aplicações da energia. E são procedimentos energéticos que nós chamamos e trabalhamos com isso. Então, há 60 são bons, cada um tem uma função. Mas há um específico que se chama OVE, que é para levar ao estado vibracional. Então, há muitos tipos de remédio quando você está doente, mas você toma um remédio específico para o que você tem. Então, não dá para substituir este. Então, é importante este enfrentamento. A questão da desperticidade, que está associada a esse ponto aqui, é assim, um ponto que todos nós aqui já ouvimos muito cedo falar também na tertúlia. Ser desperto lá no topo do Himalaia, não é isso? Quando você está com um certo nível de desafios, contrafluxos, isso é uma coisa. Ser desperto debaixo de uma chuva de ataque energético e você chegar sozinho num lugar e você ser o representante único é outra coisa. Aquela desperticidade é mais difícil, aquela pessoa é mais desafiada. Então, o nível de desperticidade tem que ser visto com relação ao nível de autoenfrentamento, na minha opinião, e também ao nível do heteroenfrentamento, no sentido de até onde a pessoa é capaz de estar estável, até onde vai o desafio. Então, vá testar a sua desperticidade, dando passos adiante nos seus desafios, para ver até onde está indo. Porque senão parece para nós que nós estamos muito em controle da nossa, vou colocar aqui agora, desassedialidade, mas aí depois vem uma chuva de problemas num determinado ano específico que ocorre uma crise na nossa vida, e nós pensamos, ups, pensei que era. Não é? Ou pensei que dominava o EV, agora vejo que não, porque eu não consigo mais. Isso é normal. Eu não sei. Rosa, Marcelo, vocês poderiam pegar. Eu estou sem um verbete, mas ouvindo esse paradoxo, eu não sei, eu queria perguntar para você, me pareceu mais um antagonismo. Se a pessoa chega à desperticidade sem qualificar, eu não entendi exatamente, não sei se classificaria melhor como antagonismo ou não. O paradoxo que eu quis colocar é na abordagem individual. O paradoxo da abordagem individual da pessoa, que ela quer chegar à desperticidade, mas ela banaliza o EV. Então, dentro do ponto de vista da autoevolução do esforço dela, é um paradoxo. Agora, se nós pensarmos dentro do ponto de vista do conhecimento, pronto, aí eu acho que poderíamos colocar como um antagonismo. Mas o foco aqui foi no ponto de vista da pessoa, do praticante. Bem? A outra pergunta tem a ver com mais ou menos o que você falou, mas eu vou fazer e você faz uma síntese. Na página 3, Crescendologia, terceiro item, poderia explicar o crescendo ouve EV? Crescendologia, terceiro item. Claro. Você acabou de explicar assim, o processo, mas faz uma síntese. Perfeito. O crescendo ouve o EV e o crescendo CFE, EV é a mesma coisa. Porque o CFE, circuito fechado de energias, é a mesma técnica da OVE. Eu penso que a mudança do nome da técnica é boa, primeiro porque nós temos um nome melhor, um nome mais técnico, um nome mais científico, um nome mais autoexplicativo. Mas eu quero dizer que agora, vendo os efeitos, eu acho que existe um benefício com a mudança do nome que nós não havíamos previsto. Ou eu, quando propus o nome. Porque eu só propus o nome para ser um nome mais adequado, só isso. Mas o nome mexeu com as pessoas de uma forma muito profunda, causou muito incômodo em muitas áreas diferentes. Por quê? Porque o nome força as pessoas a falar, o que é isso mesmo? Deixa eu estudar. A hora que ela estuda, ela, ups, eu não estou fazendo isso. Então a técnica é diferente. A técnica não é diferente. Se para você a OVE está muito difícil, é porque você não estava fazendo nada do circuito fechado de energias. Então, que bom que nós mexemos em apenas um nome, conseguiu mexer nos gurgumilos de algo que não estava bem e que nós não identificávamos que não estava bem. Então, só dizendo aqui que as duas coisas são a mesma. O crescendo ouve EV é fundamental entender assim. Eu acho esse ponto muito bom que chamaram a atenção, porque o EV pode se dar espontaneamente.
uma pessoa pode até passar um período na sua vida e que ela tenha vários EVs espontâneos, porque ela está num período especialmente de soltura energética, de uma condição da sua holosfera positiva, pode passar. Mas uma pessoa que trabalhe para a assistencialidade e que faça um autoenfrentamento evolutivo real, ela não pode passar nisso muito tempo. Porque o que é o autoenfrentamento? O que é a promoção da autoevolução? É nós irmos buscar o quê? Onde está a minha limitação? Eu vou um passo além. Eu vou buscar aonde está furado. Eu tenho alguma autocorrupção que eu não vejo? Nenhum de nós, e muito menos eu aqui, não tem essa pretensão de sentar e falar, não, estou certa em tudo. Ah, não tenho autocorrupção nenhuma. Bom, não tem nenhuma muito gritante que eu veja, mas pode ser que eu tenha e não veja. O esforço nosso de irmos sempre crescendo tem que ser constante. Então, o que ocorre? Com a questão da OLV e levar ao estado vibracional, às vezes há fases da nossa vida em que nós estamos trabalhando em coisas que nos levam até a crises. Crises que vêm de fora ou crises íntimas. Nestes momentos, pode estar mais difícil de nós termos o EV. Ou pode ser que a pessoa nunca tenha tido um EV. E o número de pessoas que nunca tiveram um EV é grande, não é pequeno. EV é um fenômeno comum, mas não é um fenômeno que todos tiveram. Mas é um fenômeno que todos podem ter, com facilidade, não rapidez. Facilidade e rapidez são duas coisas diferentes. Facilidade quer dizer, todos podem, porque está dentro do nosso alcance. Rapidez é, se eu começar hoje, eu posso esperar por isso daqui a um mês? Eu lamento, depende da sua condição. Porque há pessoas que vão trabalhar com isso por 2, 3 anos até conseguir. Mas, gente, isso é para celebrar. Então, quer dizer, eu tinha algo que estava aqui muito fora do lugar, não era para estar, e tomou 3 anos para consertar. Essa notícia é boa ou é ruim? Para mim é notícia boa, algo que eu não sabia que tinha que ser mexido. Mexi, em 3 anos consegui. Ótimo. Então, a OLV é aquilo que lhe dá as condições necessárias para chegar ao EV. Quando nós controlamos a OLV e controlamos bem, e a OLV é muito simples de ser entendida, não tão simples de ser feita, por mexer nesses pontos muito íntimos, nessas camadas múltiplas do nosso energossoma. Mas quando nós compreendemos a OLV, mesmo estando sob crise, sob ataque energético, ou um momento que nós estamos, você está gripado, você está cansado, ao controlar a energia, a OLV, você consegue produzir o EV. Ao invés de ser um EV que só vai ocorrer se você está em estado de graça. Entende? Sendo auxiliado pelos amparadores. E nós não podemos chamar isso de controle do EV. Controle do EV é você sozinho contra tudo e todos, não é? Então, por isso, o crescendo, um leva ao outro. Quando precisa, conseguir Exato, estar lá quando no EV. precisa, você consegue. Considerando a experiência da verbetógrafa no domínio do EV, como é feita a qualificação do mesmo em uma consim? Quando a consim realmente pode considerar que domina o EV? Essa é uma pergunta muito complexa. E nós vamos ter muito estudo vibrostagiológico para chegar numa resposta consensual disso. Mas a questão é assim, como eu falei antes, depende do nível da dificuldade que a pessoa vai se colocando na sua vida. Mas a pessoa tem que imaginar que ela está com o domínio do EV, quando, sob qualquer condição, qualquer contexto, ela consegue produzir o EV. O Wagner tem uma maneira que ele explica, que é assim, a pessoa fala, brigou com o marido, está na chuva, perdeu o ônibus, brigou, o chefe está reclamando, está com gripe, está com diarreia e consegue fazer o EV. Não, ele é fogo para desvendar o EV, não é? Pronto. E tem gente fazendo ataque energético. Então, é ali que você vê que você dominou o EV. Mas, dentro de cada um de nós temos que saber, haja o que houver, haja quais sejam as condições. Se eu quero, eu consigo. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Rosa, para não dar uma má impressão aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, é que é fácil. Mesmo a pessoa que domina o EV, terá dias que ela vai conseguir em 2 segundos. A maioria dos EVs que eu faço em 2, 3, 4, 5 segundos. A maioria não é todos. Tem um que me leva meia hora. Por que levou meia hora? Por que pode levar 1 hora? Se você está lidando com um assunto complexíssimo, cheio de consciências, criando um ambiente, a energia toda ali atrapalhada. E principalmente, às vezes nós voltamos numa projeção, por exemplo, e você volta todo contaminado com aquelas energias. Ou com a própria consciência junto de você. Ou você está servindo, por exemplo, de isca e aquela consciência
afeta a tua energia, não afeta a tua desperticidade, senão não é isca, né? Senão você está assediado. Mas ela afeta a tua energia no sentido que você está carregando um peso mais. Então, o desperto, até certo ponto, é isso. Quantos você consegue carregar na sua energosfera sem você se alterar? Então, isso pode fazer com que, em alguns momentos, você chegar ao EV pode ser mais difícil. Então, vai ter EV que para você vai levar 10 minutos para você chegar ao EV, outro 5, outro, como eu falei, 2, 3 segundos. Outro vai ser 15 minutos. Mas o importante é que a pessoa compreenda o porquê. Se ela está, por exemplo, num ambiente muito contraditório a ela, num ambiente que seja totalmente antagônico a qualquer tipo de soltura energética, ela terá mais dificuldade ali do que em outro lugar. Mas ela domina o EV se ela conseguir mesmo assim. O estado vibracional é o mesmo fenômeno intitulado vibration, conforme análise de milhares de casos realizada por Krukov nos anos 50. Exato, porque assim, quando, não sei se as pessoas conhecem um pouco a literatura de Robert Krukov, vale muitíssimo a pena ler, é muito interessante. Mas o ponto é assim, esta pessoa, pelo menos que ele relate, não é? Este pesquisador, e pelo menos que ele se lembre, porque aí pode ser uma questão de rememoração, ele não tinha experiências, mas ele começou a fazer entrevista com pessoas, e até certo ponto, quase como um incrédulo. Mas me fala a sua experiência, e a sua, um cético. E foi juntando casos. Quando ele chegou, milhares de casos, há especulações de que ele chegou a juntar 20 mil casos. Mas publicado, ele tem algo como assim, talvez 1.500 casos publicados, estudados, analisados. Só pela análise dos casos, ele começou a identificar, olha, existe primeira dessoma, segunda dessoma, que ele chamou de primeira morte, segunda morte. Existe o cordão de prata. O cordão de prata é visto de tal forma. Então, só pela análise de casos. Ele conseguiu juntar casos muito interessantes. Projetores veteranos contribuíram. Ali, com certeza, teve confluência de muito amparo para ele conseguir aquilo. Bom, quando ele fazia aquele estudo, como é que as pessoas descrevem? Olha, eu senti uma tremedeira. O outro fala, tem gente que relata, eu senti como se fosse um terremoto. O outro sentiu como se estivesse com epilepsia. Então, quando ele foi juntando tudo aquilo, ele colocou, nas análises dele, ele falou que o fenômeno era como se fosse o fenômeno do vibrations. Então, teve o fenômeno das vibrações, ele chamava. As vibrações ocorreram, as vibrações se deram, as vibrações diminuíram. Era o estado vibracional. Na Fatologia, página 1, linhas 2 e 3, de que modo o EV favorece a ativação e a harmonização neuronal, bem como a renovação celular? Nós vimos isso através de pesquisas que fizemos, como, por exemplo, principalmente uma pesquisa que o Wagner está encabeçando, que ele chama da pesquisa do EV através da ressonância magnética. Então, são os efeitos neurológicos do estado vibracional. Falar de efeitos neurológicos do estado vibracional, nós podemos falar do ponto de vista pessoal. Então, você faz o estado vibracional e você tem uma renovação, você fica mais alerta, você fica mais concentrado. Qualquer um de nós pode chegar a isso. Se a pessoa não chegou ao estado vibracional, mas fez uma boa OLV, ele vai ver esse resultado também, mesmo que ainda não tenha chegado ao pico da OLV, que é o estado vibracional. Então, nós já sabíamos pela experimentação pessoal. Mas, nessa pesquisa de ressonância magnética, nós pudemos identificar, pelo funcionamento, que é uma ressonância funcional, pelo funcionamento do próprio cérebro, os resultados da pessoa fazer a OLV. O que é que produz no cérebro? Já produz um monte de efeitos que não são naturais, e não vou entrar nos detalhes da pesquisa, que vai tomar um tempo muito longo, mas quem quiser, nós temos isso publicado. Mas a questão é, consegue-se ver efeitos ali que não são efeitos simplesmente por a pessoa estar pensando em algo, porque nós fizemos todos esses testes e fizemos controles, experimentos de controle, mas há uma ativação neuronal nítida, não é só um pouco, é muita em função disso. Então nós vamos vendo que mexe a nível celular e mexe a nível neurológico. Nas linhas 4 e 5 da fatologia, por que ocorre essa tendência patológica de buscar atalho anticosmoético na instalação do EV? Preguiça evolutiva, desviacionismo crasso, o que é? Olha, se nós olharmos para a parafatologia, pegar aqui na página 1, a linha 4, o último item que nós conseguimos ler aí é o impedimento mor da preguiça holossomática. O motivo número 1, olha,
Há pessoas com bloqueio, há pessoas com assédio, há pessoas que estão, às vezes, com um parceiro que a vitimiza, então complica para a energia para ela. Não quer dizer que é para mudar de parceiro, quer dizer nós temos que saber como lidar. Para tudo há uma técnica energética. Mas há muitas situações que dificultam. Mas o número 1, o grande inimigo, o único inimigo que nós temos verdadeiramente para conseguirmos fazer a OVE corretamente e então conseguirmos dominar o EV em seu tempo, é combater a preguiça. Eu queria falar uma coisa sobre a preguiça, eu sempre falo nos nossos cursos, quando nós damos o curso sobre estado vibracional, é claro que aí tem 8 horas para explicar detalhes da técnica que não tenho aqui. Inclusive, se posso falar, nós vamos dar duas vezes o curso de estado vibracional no Brasil. Nós vamos estar no Brasil agora esse ano, em 2014, e depois vocês esqueçam de nós por alguns anos, nós vamos escrever nossos livros, porque senão, pronto, mas agora queremos dedicar a isso. Então, esses que podemos explicar no curso Trabalhar com Tudo Isso, se nós estamos, por exemplo, vamos à academia, se acordou com muita preguiça, está com sono, não quer ir à academia. Mas se você, eu costumo dizer, possua o seu próprio corpo, ok? Faça uma autopossessão, carrega esse corpo seu, vá para a academia, telecineticamente, se for preciso, pegue-se por aqui e ponha-se lá. Sobre em cima de uma esteira e aperta o botão. Você não tem escapatória. Você é obrigado a caminhar. E você vai caminhar de verdade, você vai cair, então você tem que caminhar. Daqui a pouquinho o seu metabolismo sobe. Você vai aumentando a velocidade, você sai de lá bem. Então, pessoal, fazer a OVE vou tentar colocar aqui um número real, 100 vezes mais difícil do que você ir à academia todos os dias no horário marcado e fazer todos os exercícios. A preguiça é que está dentro de você. Quando eu digo holossomática, é porque se ela é psicológica, se ela é de vício cerebral, se ela é de mau hábito, se ela é de falta de auto-organização íntima, ou se ela é porque você tem bloqueios e está difícil de sentir energia, ou se ela é por uma autoexigência, ou se ela é por um processo de parapatologia lá do seu mental soma, seja qual for a razão. Medo de falhar é uma coisa seríssima, porque as pessoas se cobram, elas já começam, eu vou... Você está em acoplamento energético com a pessoa para fazer o EV, você pensa que ela está indo para a câmara de tortura. E você fala, ninguém vai chegar ao estado vibracional nessa condição, ela está com o coração aqui. Fala, relaxa, como é que você vai chegar ao EV assim? Então, nós não podemos fazer o EV se estivermos com preguiça, e nem se estivermos dentro dessas condições todas holossomáticas que interferem. Então, na hora que você começou e não está conseguindo, há um elemento que não faz conseguir, preguiça. Quanto mais difícil for, mais determinação você põe, você só precisa de determinação. Convido a todos, faça agora, faça daqui. Terminamos aqui, você vai imediatamente fazer. Vida ou morte é sua condição, você pode. É impressionante o que a gente faz com determinação, né? Faça como se sua vida dependesse disso. É o ditado dos americanos, e é bem lembrado. Não, mas acontece que depende mesmo, né? Porque o EV é a chave da vida humana. Exatamente. Essa vida nossa que é energética. Claro. É a nossa evolução, quer dizer, a vida física não, mas a evolução depende do EV. Então, está corretíssimo. Na página 2, em Fatologia, 9ª linha de baixo para cima, você traz o conhecimento de próprias potencialidades, particularidades e impedimentos para o EV autoproduzido, conhecimento vibrostásico. Mas eu acho que ela só quer que você discuta isso. Que eu comente sobre isso, penso. Não é uma pergunta, é um pedido de um comentário. É que é assim, cada um de nós tem as nossas características para sentir energia. Eu penso que esse é um ponto importante, porque nós ouvimos relatos, não é? E nós temos que nos comunicar com relatos. Só que a maioria das pessoas, quando ouve um relato, ela pensa, é assim que eu vou sentir. É assim que eu tenho que sentir. Ao invés de pensar, isso é uma referência para como provavelmente mais ou menos eu vou sentir. Essa última forma de pensar é que é a correta, porque cada um de nós tem um nível de sensibilidade e um tipo de sensibilidade diferente. Nessas 1.500 avaliações que nós fizemos, eu inclusive coloco aqui um número de avaliações do EV, mas avaliações de energia e avaliações de energossoma e outros processos energéticos, nós temos aqui 1.800, 1.900 avaliações. Então, o que nós vemos é que dentro disso tudo,
A condição é que as pessoas têm pouco conhecimento da sua forma de sentir, da sua forma de lidar com a energia. Então, você começa a mover energia por onde? Pela cabeça, pelos pés? Você move muito, move pouco? Você faz tensão física? Não faz, não deveria fazer. Mas tudo isso são conhecimentos que a pessoa precisa. Às vezes, alguns processos energéticos traz, por exemplo, efeitos no soma que a pessoa já não sabe se é para fazer aquilo, se é para fazer sempre, se aconteceu só aquela vez, se é positivo, se é negativo. Então, isto é a falta do conhecimento vibrostásico, ou do autoconhecimento de si próprio. Ninguém precisa se complicar com isto. Eu tenho que trazer, como trazendo uma especialidade, eu tenho que trazer essa nuance e esses detalhes, para nós termos como estudar e aprofundar. Mas, do ponto de vista pessoal, você que é um experimentador, só tem que ter uma preocupação. Eu vou mover energia sem autocorrupção, sem preguiça. Você vai conhecer tudo isso. Mas o que vai lhe dar toda essa informação é a experiência real. Não pode ser uma experiência superficial, porque não lhe traz o conhecimento necessário para chegar nisto. É aquela história, né? A teoria é 1% só e a prática é 99%. Exatamente. Mas esse 1%, é da teoria fundamental, claro, 99% da teoria, senão da prática ficar coerente, né? Descobri a Conscienciologia por entrar em EV espontâneo. Hoje aplico a técnica da OUVE e um certo EV é produzido, às vezes muito mais forte do que os espontâneos. Escutei o Alegrete falar que no curso de meta-desperticidade foi percebido que uma porcentagem muito baixa de pessoas no curso produzem realmente um EV eficaz. Como podemos aferir a potencialidade do EV? Essa pergunta é justo a vibrostasiometria, não é? Que é a área nossa de propor como aferir a intensidade, vamos colocar assim, de cada EV. Como eu narrei no início, a intensidade do meu EV máximo, ou a minha régua, não é? A minha escala, eu mudei em abril de 2011, que eu tive um EV muito mais forte do que jamais tinha tido, que foi assim uma coisa que eu jamais, num nível imenso. Então, cada um de nós tem que ter a nossa escala pessoal. Essa pessoa que está falando conosco é uma pessoa que tem a oportunidade ou a condição positiva de já ter tido vários EVs, inclusive espontâneos. Ao ter tido o EV espontâneo, a pessoa pode pensar, qual é o mais forte que eu tive? Se foi autoinduzido, excelente. Se foi o espontâneo, ok. Coloque aquele como seu máximo. Se você tem dúvida, digo para outras pessoas, se algo que você sentiu é EV, simplesmente mantenha aquilo numa escala de referência como um efeito. Não chame de EV se você tem dúvida. Porque quando vier aquele EV forte, você não vai ter dúvida, não é? Então, essa é uma coisa. Normalmente, o que nós identificamos é que os EVs espontâneos ou os EVs autoinduzidos, se a pessoa está na condição de coincidência completa dos veículos, eles tendem a ter ou gerar uma sensação da vibração para nós um pouco menos intensa do que quando é um EV em descoincidência. É por isso que o estudo do EV iniciou com relação à projeção consciente, porque é quando nós começamos a sair do corpo, ou estamos retornando, então nós estamos relativamente próximos ao corpo, mas suficientemente desconectados para ter uma percepção muito mais ampliada do energossoma. Então, estes estados vibracionais tendem a ser o pico. Então, normalmente, 95% das pessoas terá o seu referencial de EV máximo, aquele EV espontâneo durante a decolagem, né? Ou a interiorização. Porque na Conscienciologia, eu estava vendo essa semana mesmo, a definição do EV, ele fala da vibração do energossoma e do psicossoma, para você liberar a consciência. Exatamente. Então, acho que o EV mais possante, mais potente é esse, né? Quando você vibra as duas coisas. Porque você consegue sentir mais de um veículo. Se vocês depois puderem olhar aqui na parte das especialidades, vocês vão ver que nós estamos chamando da vibrostasiologia triveicular, que é este aí. Então, é diferente. Então, nós temos que compreender. Então, o nosso conhecimento auto-vibracional, eu tenho que pensar, qual é o EV máximo que eu, Nancy, consigo em condição de coincidência total? Mas qual é o meu EV máximo na condição de descoincidência? E assim por diante. Agora, ouvindo você falar, a perfectibilidade, né? De sempre poder ser melhor, eu acho que o EV vai ser assim, quanto mais a gente for alçando o nível
evolutivo mais alto, mais perfeito ele vai Mais ficando, perfeito, né? Não tem mais limite. longo, mais frequente. Esta fase que eu tive, voltando ao comentário, em que eu tive esses EVs assim, eu passei um período com a minha condição energossomática completamente diferente do meu normal. Eu sentia os chakras o tempo todo, eu conseguia sair do corpo com muito mais facilidade. Então, aquela condição produziu efeitos que duraram para além do que aquele momento apenas. Na página 5, em experimentologia, em relação ao item 8, vibrostasiologia genontológica, poderia enumerar quais os principais bloqueios e dificuldades enfrentados por uma consciência na terceira idade que começa a praticar o EV? Haveria uma focalização mais específica para eles? Primeira coisa que nós temos que ver é a questão, na verdade, neuronial. Porque o EV, o controle do EV é feito pelo mental soma. Então, é como se fosse o mental soma exercendo uma influência direta sobre o nosso energossoma. Se, evidentemente, nós estamos na condição da vigília, isso passa pelo cérebro. Então, existe uma série de coisas que é a capacidade de concentração, tem que ver isto, a disciplina que a pessoa consegue ter para manter aquela prática. Nós, obviamente, fazendo as pesquisas, isso é uma área de estudo, é uma área que nós precisamos de aprofundamento. Então, eu proponho aprofundamento aqui. Se a pessoa me pergunta o que é que nós já vimos, eu vou falar das pessoas com as quais nós já trabalhamos com bastante idade. Por exemplo, havia um senhor que ele foi para mim parâmetro de uma dos atributos que existe da OLF, da mobilização de energia, que nós chamamos de ritmo. Este senhor, 90 anos de idade, muito lúcido, mas o soma de um senhor de 90 anos de idade. Então, já devagarzinho, mas muito bom humor, muito lúcido. Alguns de vocês podem ser até que eu conheço, porque já estiveram conosco em excursões e coisas assim. Mas este senhor sentou-se para fazer a OLV, para que eu verificasse se a OLV dele estava boa ou não, e para ele tentar chegar ao EV, e eu iria fazer a medição se houve ou não o EV e dar um feedback. Aquele senhor esteve ali sentado, provavelmente por 5, 6 minutos, e eu fiquei, porque eu queria ver até onde ele ia. Ele teve uma disciplina que ele passou 5, 6 minutos. Sobe, desce, na mesma velocidade, com a mesma intensidade, sem distração, sem interrupção, sem falha, sem pressa, sem ansiedade. Eu falei, opa, aqui tem uma coisa diferente, que nunca vi em ninguém, porque a pessoa faz. Chegou em 3 minutos, ela já está, agora eu vou acelerar, porque há 30, né? Eu estou sendo boazinha. Então, ela já está, eu quero acelerar, então, deixa eu ver se já cheguei no EV. Aí ela para ver se chegou no EV. Aí ela interrompe tudo que ela já tinha conseguido. E, em geral, ela para a pior hora. É uma coisa assim, engraçada, que não dá para pensar que é só sincronicidade. Nós temos que estudar qual é o fenômeno que acontece ali. Então, eu penso que há vantagens e há desvantagens, não é? Desvantagens poderia ser justamente a condição somática, depende de como esteja. Mas a tranquilidade que a condição nossa, da terceira idade, pode nos trazer, ela tem que ser usada em benefício, porque nós temos pagamos o preço por ela, não é? Então, vamos usar os benefícios disso. Quais são as implicações kármicas? Essas perguntas aqui são perguntas... Posso voltar um comentário da condição anterior. Uma coisa para nós acrescentarmos naquela condição anterior é assim. Se a pessoa tem um bloqueio energético, ou tem um energoplug assediador, que está com ela há 30 anos, ela pode ser que tome mais tempo para limpar do que um que está há 3. Mas não necessariamente, não pensem que é o tempo o único fator, a profundidade é um fator. Porque há pessoas que são muito jovens, vêm trabalhar conosco, e elas têm, às vezes, processos de bloqueios energéticos que são de outras vidas. Então, é assim, quanto mais antigo o bloqueio, em regra geral, isso não pode ser generalizado, mas como um início para nós compreendermos, quanto mais antigo, mais difícil. Quanto mais profundo no sentido de quanto aquilo lhe toca, mais difícil. Entende? Quanto mais associado a fissuras de vidas passadas, mais difícil. E aí vem outra coisa. Quanto mais associado a consciências extrafísicas que lhe acompanhem, e não há quem não tenha companhia, não é? Depende da companhia, só essa a diferença. Isso também é mais difícil. Então, embora tenha esse lado benéfico, se a pessoa está com coisa acumulada demais, ela pode demorar ela um tempo para lidar com isso. Só para dar a correta proporção da coisa aqui, não é? Então, a gente vai fazer 3 perguntas agora desse teletertuliano. Não tem diretamente a ver com o teu verbete,
Mas aí eu gostaria que você fizesse aí a composição exatamente com essa parte energética, tá? Quais são as implicações kármicas para a consciência que se prostitui? A consciência que se prostitui. As implicações kármicas? Mas Depende. Porque, assim, existem muitos fatores que levam a isso, e existe a prostituição velada. Nós temos que falar não só da prostituição clara, como da prostituição velada. Então, eu penso que essa pergunta é muito importante, tem muitos ângulos. Prostituição, ela não é adequada do ponto de vista bioenergético, e por não ser adequada do ponto de vista bioenergético, eu não estou nem vendo como kármico, eu não vejo karma, não acho que devemos abordar isso sob um ponto de vista moral. Se nós entrarmos com um ponto de vista moral, aí nós vamos confundir as coisas. Nós estamos falando do ponto de vista evolutivo. Do ponto de vista evolutivo, energeticamente não é o ideal. Porque a própria palavra prostituição significa você não ter critério, você está excessivamente aberto. E isto traz marcas para o próprio energossoma. Então, por exemplo, uma condição de uma pessoa que ela não se prostituiu, não, mas ela tem um parceiro diferente, ela tem um namorado diferente a cada 6 meses. E isso por alguns anos. Isso não é favorável para o energossoma dela. O energossoma dela terá características específicas que muitas vezes nós, fazendo uma avaliação daquele energossoma, nós vamos ver. Porque ele não chega a uma estabilidade. Quando nós estamos com um companheiro, nós chegamos a... No início tem um momento de você, vamos dizer, se estabilizar com a energia em comum daquela outra pessoa. Mas depois que você estabilizou, você consegue deslanchar com certo nível de autocontrole. Se você muda demais, então aquilo fica muito complicado. Porque, na realidade, a pessoa vai perdendo o controle da sua estabilidade. Isto pode gerar, com o tempo, um abertismo patológico, que permite entradas de consciência. Por outro lado, pode também trazer um ângulo positivo, porque uma pessoa muito fechada também tem um algo negativo. Mas veja que nós estamos falando aí da fissura, da falta de controle. Então, do ponto de vista da prostituição, eu penso que nós temos que ver não do ponto de vista moral, senão do ponto de vista bioenergético, e o bioenergético vai trazer companhias extrafísicas vai alterar a condição, a postura da pessoa, e tudo isso tem a ver. Eu gostaria de fazer um comentário, se eu puder, Rosa. Já que nós estamos online, e é possível que pessoas sejam esclarecidas com isso. Existe uma prostituição, por exemplo, que a pessoa está dentro da casa dela e não tem ninguém envolvido. E essa é a pior prostituição. A pior prostituição não é aquela que tem uma troca de energia verdadeira, porque essa você paga o preço por ela. Você sente em você o resultado daquilo. Aquela que ela é mental, que ela não é real no sentido fisiológico, essa é a pior coisa. Nós temos hoje uma epidemia, nós temos hoje um problema seríssimo. Eu e Wagner vimos falando disso, todas as oportunidades que podemos, e a pergunta me traz a oportunidade e me recorda, que é o processo do vício da pornografia pela internet. A palavra vício está aplicada conscientemente. Isso é um vício, tanto quanto uma droga. Nós conhecemos casos de pessoas, por exemplo, que chegaram a perde família, perde emprego, perde casa, perde tudo. A pessoa vai entrando naquele ponto como um drogado em heroína. Normalmente, a maioria é uma condição velada que ninguém vê. Só que, na medição energética, nós vemos. Você trabalha, você pensa, pessoa, você de vez em quando assiste um pouquinho a internet, fica um pouquinho assim, você com você mesmo ali. Ou seja, as marcas estão visíveis na própria energia. Obrigada. Quando as marcas estão visíveis na própria energia da pessoa, com isso, vê-se que a coisa não é tão simples. E isso vai produzir algo, se me permitem explicar, e a OUV tem tudo a ver com isso, o EV tem tudo a ver com isso, vai produzir uma condição na qual as consciências extrafísicas começam a explorar. Então, ela passa a ser um ponto para uma série de consciências extrafísicas usarem a ela para obter certo tipo de energia. E ela vai cada vez mais perdendo o controle da sua própria energia. É muito difícil a pessoa, nessa condição, chegar ao nível de equilíbrio que precisa. Ela tem momentos de equilíbrio com muita ajuda e muito amparo. Não pode deixar seguir. A pessoa, para sair disso, ela tem que ter muita ouve, porque ela já entrou nisso, o processo do próprio vício, e é um vício, ela não consegue deixar de pensar. Então, ela fala, não vou mais. Mas a ideia vem à mente. Diferente do vício, por exemplo, de uma droga qualquer que seja. Seja fumar, cocaína.
Você pode se forçar, não pode, eu digo, possua você próprio, não vou usar mais isso. Ou você vai lá, você vai para uma clínica, vá a uma clínica de recuperação. Tranque-se no quarto, não se dê a droga. Você se força a fazer uma limpeza daquilo. Você pode pensar na droga, mas você não está usando. Como a droga aí é pensamento, e pensou, o processo já aconteceu, você não consegue ter um elemento externo que lhe ajude. O único ponto que você consegue é você com você próprio. Então, não deve deixar aumentar. Quanto antes uma pessoa diminuir isso, melhor. Uma pessoa que esteja em prostituição, neste nível de troca de energia inadequada, que às vezes ela nem chegou às vias de fato, mas teve a troca de energia, isso tudo traz problema. A ouve ajuda demais. Sem a ouve, a pessoa não consegue, porque ela não consegue afastar as consciências. A ouve afasta as consciências. E aí tem que usar também a técnica da higiene consciencial, né? Da higiene consciencial. A técnica da higiene. Para livrar aquele pensamento, pensar em uma outra coisa positiva, ler um livro diferente, ocupar a mente, mas, senão não perfeitamente. resolve. Ela vai usar isso, mas se o... Como é que e eu junto falo? com o que eu ia trabalho colocar de é energia. assim, Rosa. Se as consciências já estão nisso há muito tempo com ela, elas têm muito facilmente os botões que aperta. Então a pessoa fala, vou ao cinema. Ela está assistindo o filme, no meio, veio a ideia. Não, eu vou passear. Todo mundo que ela olha, vem uma ideia. Porque os mecanismos estão ali. Então está corretíssimo, não estou retirando o que você falou. Estou dizendo que para alguns isso ainda é muito difícil. Tem que fazer esse esforço dobrado. O esforço energia e mental. Isso sim, esforço mental e energia. Aí, perfeito. Agora, da mesma pessoa, e para consim que busca o sexo pago? Sexo pago? O único problema que eu vejo aí mais é, você vai estar com uma pessoa que tem uma energia ali muito complexa, porque ela está nessa condição que nós falamos, ela tem energia de muita gente, muita coisa com ela, ela pode ter companhias extrafísicas, e tem o problema de saúde, né? O problema da saúde somática, você tem que tomar cuidados. Mas... também não é aquilo, é preferível isso do que a pessoa estar numa condição alucinada, ela não tem um mínimo de equilíbrio, ela faz um estupro porque ela está já, ou vai para pornografia pela internet. Pornografia pela internet é infinitamente pior do que você ter um sexo pago. Então, tomadas devidas cautelas, se não há outra forma, se a única forma... energeticamente também ele está. Exato, energeticamente não é o ideal, mas... entende? Não é tão terrível assim. Tem que tirar, como eu falei, o aspecto moral para poder ver só o aspecto energético. E da pessoa que faz sexo sem compromisso com regularidade? Promiscuidade. Pronto, eu acho que já abordei isso, né? A promiscuidade foi no início. Aqui, sem regularidade? Sem regularidade. Então, como é que... sem compromisso com a regularidade. Sem compromisso com a regularidade com aquela pessoa? Será que é isso? Eu não compreendo bem a pergunta. Também não entendi bem. Ele pode... a impressão que me dá é com a mesma pessoa, mas não tem o compromisso de se regular. Se está bem para os dois, veja bem. Veja bem, gente, se está bem para os dois, sexo é energia. Se está bem para os dois, se tudo é claro, se tudo é limpo, se não há trapaça, não há mentira, e há salubridade, saúde, no sentido multidimensional, vai você, com aquela pessoa, com o seu agradecimento, com as suas melhores energias, para um processo que é somático, a pessoa sabe, está tudo de acordo, é uma coisa. Agora, você ir carregado de fissuras, de consciência, de problema, de trauma, carregar todos os seus traumas para despejar em outra pessoa, ou ela com você, isso não é saudável. Isso não pode ser feito nem pago e nem não pago. Entende? Então, aqui... o ponto de vista é multidimensional. É que aqui houve um crescendo aqui. Claro, né? Primeiro ele se prostitui, depois ele pagou e agora está com uma pessoa, mas não faz de uma maneira regular. Entendeu? Eu acho que essa é a menos. A pergunta é muito completa. Nós teríamos que ter um verbete para discutir isso. Aí nós podíamos em toda profundidade, porque aí tem muita coisa para a gente discutir. Bom, em Maniologia, página 3, por favor, comentar a mania de entrar em ansiedade durante a aplicação da técnica com pressa em atingir o EV. Você falou mais ou menos Falei, sobre acho que isso, já abordamos né? isso, penso que não necessito de repetir, provavelmente a pergunta veio antes de nós termos falado, não é? A pressa não ajuda. Não, e uma coisa que eu quero dizer, se você não entrou no EV, não quer dizer que você, então estou mal. Não pense isso, porque você vai fazer um autoassédio, não vai entrar no EV nunca. Você não entrou no EV porque há fatores ainda a serem trabalhados. Faça uma boa ouve para identificar e superar esses fatores. O EV virá. Como eu falei, é fácil. O tempo que vai demorar depende da quantidade de obstáculos. Tranquilidade, trabalhar nisso.
a mania de acelerar desenfreadamente o fluxo energético resultante da concepção errônea da velocidade enquanto elemento prioritário para produzir o EV. Claro. Quando nós ensinamos a técnica do EV, então nós ensinamos, tal como está inclusive publicada, não tem que explicar a técnica, isso já está claro para todos. Primeiro você move energia, com o tempo vai acelerando. Só que a pessoa, como a técnica é essa, ela chega a uma conclusão que eu compreendo agora o ponto que poderia estar mais claro na explicação da técnica. Vejo como levou ao engano. Porque quando a pessoa lê aquilo, ela pensa, eu tenho que cumprir todas as etapas da técnica para chegar ao EV. Portanto, uma etapa da técnica é acelerar. Então, eu vou acelerar. Quando eu acelerar, e quanto mais eu acelerar, mais próximo ao EV eu estou. A maioria das pessoas, o que elas sentem é uma tensão criada pela força que ela faz para mover rápido a energia. Se você mover rápido a sua energia, vai te produzir sensações. Mas se ela criar uma tensão física, vai produzir sensações físicas também. Isso vai confundir completamente. Há EVs que nós conseguimos realizar movendo a energia lentamente, porque se a energia está solta, gostaria que as pessoas compreendessem isso. Quando está tudo favorável, tudo solto, você pode até estar ainda relativamente lento, vamos supor que você esteja 1, 2, 3, vem o EV, porque está tudo fácil. E outras vezes você vai ter que acelerar. Mas a aceleração não tem que ser gigantesca, como nós dizemos, não tem que ser megahertz, você não tem que estar... Quanto mais rápido, melhor vai ser meu EV. Não. Há um limite máximo para que aquilo seja efetivo e tenha bom resultado. Passou daquele máximo, aquilo começa a ser contraproducente. O limite máximo vai variar de pessoa para pessoa, segundo o padrão que nós chamamos a fluidez da energia. Se vocês forem fazer referência ao journal que tem, o journal 42, tem um artigo sobre o estado vibracional, está explicadinho lá. Então, a fluidez da energia tem a ver com isso. Se a sua fluidez energética e o controle que você tem de mover energia ainda não lhe permite acelerar muito, por favor, faça só até onde você tem controle. Não force você a ir para mais do que você, naquele momento, consegue controlar, porque ao invés de você se ajudar, você vai perder o resultado que havia conseguido. Então, mantenha-se no seu máximo, no máximo que você consegue controlar. Então, isso aí é muito importante, que a gente tentou chamar a atenção das pessoas para a realidade de que ela fica naquele desespero para acelerar. Tem pessoas que o coração até dispara, entende? Em Fatologia, página 1, por favor, comentar a renovação celular, também você já falou. A pacificação íntima, o antidepressivo definitivo. Olha, pacificação íntima e antidepressivo definitivo, as duas coisas estão interligadas. É muito difícil uma pessoa estar em estado de depressão, de qualquer nível, se ela conseguir mover a energia profundamente. Por quê? E não estou falando do EV, não. Se ela fizer a OUV correta, ela não consegue ficar em estado de depressão. Porque tudo aquilo que é estagnação e que vai gerando pontos deficitários para a energia, ela vai eliminando. E ao colocar a sua energia numa condição de soltura melhor, aquilo nos dá uma sensação de bem-estar, segurança, uma felicidade serena, uma felicidade pacífica, que ela vai no sentido oposto da depressão. Claro que quem já tem a depressão instalada, pode ser muito difícil ela lutar contra a preguiça, porque nós falamos que a preguiça é o impedimento maior. Aí ela tem que ter mais determinação, ela tem que ser super determinada, mas trabalhe com a OUV. Eu digo a OUV porque para a pessoa não pensar, não cheguei ao EV, não dá resultado. Não, não é verdade. A OUV já traz o resultado nesse sentido. Tá? Então é isso que eu queria comentar. Boa tarde. Então, agora há pouco você comentou que uma das dificuldades, né, que nós temos de trabalhar as nossas energias são as companhias extrafísicas. Quanto mais profundas, mais antigas, então traz uma dificuldade maior. Então, nesse sentido, pensei na autorreciclagem, porque o que mantém essas consciências, essas companhias extrafísicas na nossa psicosfera é a nossa falta de reciclagem, né, de qualificação que daí acaba assistindo a essas consciências. Então, mas assim, a reciclagem, ela é uma condição necessária para desenvolvimento do estado vibracional, do domínio das energias, ou a vontade mesmo, a autodeterminação, superando essa preguiça, né, seria o suficiente, ou as duas coisas? Como que você Sua percebe pergunta isso? é ótima. E aí a pergunta para mim é mais ou menos assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E eu vou lhe explicar por quê.
Porque, claro que se a pessoa faz a recim verdadeira, vai facilitar muito ela mover energia. Porque a recim verdadeira muda a nossa energia, não é isso? Muda a nossa holopensene, por isso é uma recim. Quando mudou a nossa holopensene, vai mudar a nossa condição energossomática. Se é uma recim verdadeira, mudou para melhor, vai ficar mais fluida a energia, mais fácil mover, mais fácil EV. Então, na teoria, sim, a recim não é absolutamente necessária, a gente vai entender já o porquê, mas ela ajudaria muito. Mas o que acontece é assim, para aquela pessoa que aquilo já está muito entranhado na energia dela, então ela fala, eu vou mudar isto. Quando ela vê, ela cai naquilo de novo. Ou ela começa a mudar a sua aparência. Ela começa a bancar que aquilo está diferente, mas no fundo, está ali trancado igual. Se a recim é verdadeira, ajuda. Mas certas recins, principalmente quando está ligada à consciex, sem um trabalho energético profundo, é muito difícil. Por isso que nós estamos discutindo isso muito no simpósio que nós estamos fazendo hoje, que é o simpósio do EV e da dispersidade, porque vem essa junção. Então, recim efetivamente ajuda. Mas a recim, depende do tipo dela. Sem o trabalho de energia, ela é muito difícil de ser feita. Não vou dizer impossível, tudo é possível, mas muito difícil de sustentar. E porque as próprias consciências vão te pressionar naquela direção, entende? E a outra coisa é assim. Vou supor que está muito difícil fazer aquela recim, que você nem sabe que tem algo a reciclar. Olha o que eu vou colocar. Mas se você começa a fazer a OV corretamente, daquele jeito que é para mexer profundo, não é só superficial, relaxei. Estou mais tranquilo. Isso sim, a OV traz, mas mais profundo. Vamos mexer lá naquilo que é energia de vida passada. Vamos em todas as camadas do nosso energossoma. Quando nós começamos a fazer isso, a recim é obrigatória. Você vai pelo outro lado, porque você começa a liberar certas energias que te traziam inconscientemente certos padrões de comportamento, ou que prendiam conosco certas consciências. Ou não vou dizer prendiam, mas favoreciam a aproximação delas. Então, ao limpar aquela energia, automaticamente o que nós fazemos é que nós vamos, então, com o tempo, fazendo com que a recim venha automática. Eu já tive pessoas que não sabiam muito, eram pessoas relativamente novas, começam a trabalhar com energia, e ela chega e fala, eu estou meio com medo, por quê? Eu estou mudando, eu sou outra pessoa, eu penso diferente, eu ajo diferente, eu reajo diferente. Então, eu não sei onde isso vai me levar, mas para quem entende pouco, vê-se isso. Mas justamente porque é o correto, leva a recim. Então, é o ovo e a galinha. É necessário sim, mas às vezes o que vem primeiro? Nancy, sim. Aqui na página 5, item B, somatologia, você pode comentar o item 4, a vibrostasiologia fetal? Vocês têm algum experimento sobre isso? Fiz experimento sobre isso, sim. Perfeito. Trabalhamos, na verdade, mas se você encontrar uma pessoa que ela esteja grávida, você trabalhar com ela não é tão comum, mas nós tivemos algumas no curso de espeticidade. Portanto, permitiu essa pesquisa e ocorreu de uma forma espontânea. Mas a consciência estando ali, pensa bem o que é isso. É um acoplamento tão profundo de outra consciência ali, e às vezes a gente pergunta, quem que predomina naquele momento? Há casos em que a nova neoconsciência que está ali, ela interfere com o trabalho de energia da mãe, mais do que a mãe com a neoconsciência. E há casos contrários. Há casos em que a mãe tem o controle da energia e ela vai produzir um efeito ali, naquela consciência que está por vir. Então, eu penso que isso é uma área que necessita de muita pesquisa. Há, por exemplo, já tive um dos casos em que a consciência que estava ali, a neoconsciência, no caso associada àquele feto, aquele corpo em desenvolvimento, ela não estava muito aberta, muito afim do trabalho da energia. Eu fui capaz de identificar aquilo e trabalhar no energossoma da mãe, sem forçar naquela... Porque, entende? Existe uma coisa que chama-se o quê? Respeito evolutivo, não há estupro evolutivo e não se causa problema. Por outro lado, há outros casos em que vê-se que aquela neoconsciência é que produz o abertismo na mãe. Então, é através dela que você consegue com a mãe. Outros casos, há relatos muitos, isso sim temos, já não é uma experiência direta minha, através do relato, é outro ângulo da pesquisa, mas de pessoas que trabalharam com energia, não é? Mães que trabalharam com energia durante a gravidez e os efeitos que aquilo produzia. Então, eu penso que nós precisamos estudar melhor sobre isso. Esse é o objetivo. Ou o bebê que se mexe na hora que a pessoa vai trabalhar com energia, tem certos efeitos. Então, vê-se que há uma reação do bebê. Mas aí, então, estudar. A reação é só porque identificou? Produz algo. Por exemplo, há mães que, quando estão grávidas, elas não conseguem fazer, por exemplo, uma técnica projetiva.
Por uma razão ou por outra, ela não consegue. Então, até que ponto é que ele tem uma influência? Então, há muitas coisas para estudar ali. Não pode Sim. generalizar, né? Não pode Parafatologia. generalizar, não pode. Na parafatologia, na página 2, Aham. de baixo para cima, na Página 2, décima 11ª ali. O discernimento técnico avançado quanto às companhias extrafísicas. O estado vibracional, ou vou tirar o estado vibracional para não deixar que só vai ser conseguido pelas pessoas que já conseguiram atingir o estado vibracional avançado. Estou falando estado vibracional avançado. Vou colocar a OLV. A OLV vai necessariamente lhe dar os elementos para você distinguir isto. Por quê? Porque quando a pessoa pratica a OLV, e se ela pratica de uma forma que ela mantém a energia dela regular pelo dia todo, ela vai criar para si própria uma referência do que é a sua energia no seu melhor. Olha, o seu melhor não é o máximo da evolução. Também não é o pior da evolução. Todos nós temos pontos que estão mais desenvolvidos e pontos menos desenvolvidos. Não devemos cobrar de nós mesmos perfeição. Devemos, sim, ver verdadeiramente quem somos, porque é a única forma de podermos trabalhar com aquilo. Então, nesse sentido, quando a pessoa ela consegue ter essa visão clara, e ela vai ter, portanto, essa condição que nós falamos aqui, do discernimento avançado das companhias extrafísicas, é que ela se habitua com a energia dela limpa, no seu nível de homeostase, seja qual for aquele nível. Vem uma consciência que melhora aquele nível, ou piora aquele nível, ou obnubila, ou prende as energias dela, ou causa soltura nas energias dela. Isso para ela vai ser nítido. E chega num ponto que para nós, mas gente, para chegar nesse ponto não é um ano não, tá? São vários anos de trabalho efetivo, com assistência, com tudo. Mas chega num ponto que você está lendo um livro, você não está nem pensando em energia. Aproxima-se algo que muda a sua energia. Quando você vê, você já identificou, já percebeu, já está atuando, já está exteriorizando, vira automático. Mas são muitos anos de trabalho profundo com energia para isso. Então, tudo a seu tempo. Trabalhe no momento com a sua OLV. A OLV vai lhe trazer isto. Tá bem? Sana. Sim. Voltando um pouquinho aí na cura pelo EV, eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte, porque a partir do momento que a apneia do sono, ela destrói, ela arrebenta com as sinapses neuronais, você, o professor Wagner, já tiveram alguma experiência de pessoas com esse tipo de problema e que melhoraram? Tivemos pessoas com esse tipo de problema e ter melhorado em função de outros fatores que ela tinha. Ter melhorado da apneia, você fala, ou da condição cerebral? É da apneia, não, porque a apneia está me acabando com a minha memória, mesmo com o CEPAP. Claro, acaba eu mesmo, que atrapalha o estou sono. bem complicada e muito infeliz. Não. Tivemos casos já estudados, sim, da pessoa ter melhorado a sua condição cerebral. Então, por exemplo, ficar mais focado a despeito da apneia, compreende? Ou seja, conseguir com a OLV dar a volta por cima naquele problema que foi gerado pela apneia. Agora, a apneia é um problema muito sério, porque é um problema muito mecânico, é da mecânica do corpo, e é muito difícil de lutar contra isso. Hoje em dia, existem várias coisas que são já praticadas. Então, existem aparelhos. Nós tivemos, por exemplo, um aluno no curso VIP Training. O aluno tinha um nível de apneia que ele dorme com aparelho. Eu Porque se durmo com ele. você dorme Eu com durmo com o CEPAP. Então, ele ia, por exemplo, para um laboratório, para fazer um laboratório qualquer ali de energia, ou até sair do corpo. Então, ele tinha que ter ferramentas para ele conseguir reduzir aquilo. E ele usava nos laboratórios, quando ele tinha que relaxar, ele usava algo que apertava como se fosse o palato dele, não era isso, Wagner? Na verdade, move o maxilar para frente. É um tipo de aparelho que Sim. encaixa na arcada. É ortodôntico, né? Faz Ortopédico. assim, e abre um pouco, então, o fundo da garganta. É porque o palato baixo, ele impede muito a entrada do ar. Então, quando relaxa, né, a úvula ali, ela tampa a respiração. Então, a questão é assim, sabe que com a idade, para alguns, isso melhora. Então, até certo ponto a idade traz isso, mas com a idade, para alguns, isso melhora. Então, eu acho que tem que ir lidando com tudo, do ponto de vista somático, em primeiro lugar, saúde, alimentação, e descobrir truques, altura do... Você já fez tudo isso que eu sei, mas vamos colocar para todos que estejam ouvindo, né? Altura do travesseiro, então vários detalhes. Outra coisa também que perder peso é uma das coisas que mais ajuda a Melhorou evitar a apneia, bastante. porque com mais gordura aqui, tudo vai fechando. Então, a maioria das pessoas, quando emagrece, aumenta que expande
passagem aqui do ar. Quando eu estava mais gorda, estava pior. Ela era grave. E eu emagreci, agora tem uma injeção do Botox que eles colocam também no palato para facilitar a entrada. Perfeito. Então tem que usar os recursos somáticos e usar a energia para combater os efeitos. Ah, tá. Obrigada. Perfeito. Na página 2, em efeitologia, é o último efeito. O efeito amortecedor, psicossoma e soma. Ah, esse é um bom chamado de atenção para nós aqui. Sabemos que o impulso das emoções vem do psicossoma. O problema não é só o psicossoma, o problema são os efeitos que aquilo traz no soma. Quando a emoção vem de uma forma muito direta, porque o que une o psicossoma ao soma? Pronto, o energossoma. A ouve se faz com qual energia? Energia do energossoma. O EV se dá, às vezes pega mais de um veículo, mas primordialmente no energossoma. Portanto, quanto menos bem trabalhado, quanto menos adequada esteja essa conexão soma-psicossoma, mais uma emoção pode afetar negativamente o soma. Então pode vir um efeito muito brusco, a pessoa não consegue ter o controle, quando veja deu muitos efeitos somáticos para ela, o coração disparou, ficou vermelha, ficou zonza, cada um vai ter seus efeitos. Então, nesse caso, nós verificamos que existe essa associação. Quando a pessoa faz a OVA, você vai para um lugar que seja muito difícil, você tenha que estar com a sua energia em certa condição. Difícil vai continuar sendo. Um desafio vai continuar sendo. Mas se você faz a OVA correta, uma boa OVA antes, o que vai acontecer? Essa conexão soma-psicossoma, ela entra numa estrutura que é um amortecimento. A emoção vem, é quase como se ela desse uma pequena freadazinha. Ela chegasse mais devagarzinho. Lhe dá tempo de lidar melhor com aquilo. Nos dá tempo de pensar, nos dá tempo de digerir. Isso vai favorecendo a desperticidade também. Então, é isso que a gente quer dizer aqui. Agora na página 7. Sobre a sua frase enfática. Você poderia falar mais um pouco para nós? Perfeito. A frase enfática é: a evitação da banalização de conceitos conscienciológicos magnos. Nós temos alguns conceitos conscienciológicos magnos. Para mim, o conceito conscienciológico magno número 1, que é o que me trouxe a rememoração do meu curso intermissivo, eu era muito jovenzinha, tinha lá 6 anos de idade, eu pensava uma coisa que era assim: nós temos que saber quem nós somos por dentro e crescer por dentro. É a linguagem da criança. Crescer por dentro. Eu tenho que estudar esse negócio de crescer por dentro. Ser verdadeiro. Então, quando eu via, por exemplo, as coleguinhas, coisas na televisão, todo mundo, o que você quer ser? Quer ser artista, né? Quer ser atriz. Mas aquilo era tão forte dentro de mim que eu pensava, eu nunca quero mentir. Eu nunca quero fingir. Então, aquilo era muito forte para mim. E tive influência muito positiva, porque minha mãe era muito correta com isso. Minha mãe, o que fosse, ela era sempre correta e a verdade, num equilíbrio que eu não sei de onde ela tirava. Então, tive influências positivas, mas vim com isso dentro de mim, o crescer por dentro. Então, eu penso que quando nós utilizamos, que conscienciologia é isso, é você se conhecer, não é? Saber o que é a consciência. E ao se conhecer, o que nós queremos com aquilo? Me conheço. Não, é trabalhar na autoevolução. E criar formas de ajudar na evolução dos outros. Então, para mim, isso é a essência básica da conscienciologia. Qualquer uma das coisas que nos favoreceriam a crescer, a nos ver como realmente somos, mas nós banalizamos, ou criamos atalhos, ou evitamos de ver aquilo, nós estamos, na realidade, indo contra aquilo que é a coisa mais séria nossa. Então, nós temos que evitar isto. Para mim, o movimento da energia, a OVE, o estado vibracional, o compreender a nossa qualificação energossomática, as nossas capacidades reais, é essencial. Então, por isso eu coloquei, a evitação da banalização de conceitos conscienciológicos magnos consiste em conduta cosmoética pessoal e grupal. Porque nós não podemos fazer conosco mesmo, nem podemos incentivar o outro. Porque às vezes aquele que já faz aquela banalizaçãozinha por uma limitação sua, por não compreender, aí ele fala para o outro fica mais fácil, que fala para o outro fica mais fácil. E às vezes nós ficamos com aquela banalização em grupo. Eu penso que a coisa melhor que tem na conscienciologia é nós podemos ver-nos como somos, porque isso nos dá força, isso não nos enfraquece. Porque você vai pensar, sou assim porque sou, ótimo.
Vou trabalhar então com isso. Vou daqui por diante. Todos estamos em crescimento. Mas a pessoa, quando ela tenta esconder o que ela é muito complicado. Por isso eu digo aqui da conduta pessoal e grupal. E o ápice dessa evitação, eu estou falando do ponto de vista positivo, o ápice da evitação dessa banalização está na pessoa ser capaz de enfrentar o desafio, porque é um desafio, de ter uma vivência diária do EV. Eu gosto de falar para dar uma ênfase, EV só existe um, EV. Se você teve um negócio que não é EV, você chamou de EV, eu lamento, você está chamando laranja de banana. O problema não está no nome, nem no fenômeno, está em você não compreender. Mas eu gosto de dizer o EV verdadeiro, que é para te lembrar, é laranja mesmo, não é? Você não está olhando banana dizendo que é laranja, não. Então, isso é um mega desafio para todos nós, para nós também, compreende? Para todo mundo. E nós temos que compreender que é assim. Pronto. Valeu, obrigada. Não é? Nós podemos, às vezes, abordar isso de diversos ângulos. Nós estamos agora, dentro desse contexto todo da pesquisa que nós queremos fazer, e que fizemos, que trouxe isso aqui, não é? Nós chegamos à conclusão das áreas de estudo e tudo, em função de todo esse trabalho de pesquisa que foi feito. São 12 anos de pesquisa, não é assim, pronto, vimos aquilo que era lógica. Não, existe aqui um trabalho real de análise de dados. Mas, para chegar a conclusões melhor, vocês sabem, eu recebo e-mail quase toda semana, e agradeço muito os e-mails, eu sei que algumas pessoas vão estar nos assistindo, e agradeço muitíssimo que me mandam ideias e perguntas para o livro que eu estou escrevendo, que é o Manual do EV. Eu tenho, na verdade, 2 livros que estão ali em trabalho, mas eu estou focando no Manual do EV, que eu tenho que terminar isso rápido, porque, para mim, é um assunto muito dominado, que tem muita pesquisa, e que posso fazer rápido. Está me faltando um pouco mais de tempo, mas está lá, está quase. E então, para chegar a escrever certas coisas ali, apesar dos 12 anos de pesquisa, eu senti que precisava de um pouco mais de dados. Para poder fazer afirmações que não é daqui 5 anos você fala, isso aqui não era bem assim. Então, estou realizando uma pesquisa, vou falar dela aqui, porque muitos de vocês podem querer contribuir, e a contribuição é muito boa, muito importante. Estou realizando uma pesquisa que está publicada, vocês fazem pela internet, não é demorada nem nada, mas é perguntando sobre as suas experiências. E a pesquisa vocês vão encontrar num site que chama-se Pesquisa EV. Tudo escrito junto. Pesquisa EV. Ponto. IAC World, que é o website da IAC, né? World como mundo em inglês, IAC World.org. E nós temos na tela isso aparecendo. Perfeito. Pesquisa EV, IACWorld.org. Por favor, contribuam, porque isso é para trazer dados, para ir para o livro, para ir para a ciência, e o objetivo é compreendermos melhor. Porque, sabe, nessa compreensão do entender melhor, nós também queremos entender melhor as técnicas, quem sabe as formas que deixem mais fácil para nós conseguirmos compreender isso tudo. Então, nós estamos atrás disso também. Nancy, aqui na página 2, na parafatologia, a 5ª linha de baixo para cima, 2 itens. Você coloca rompimento da conexão com bolsões pensênicos menos cosmoéticos e a liberação da conexão antievolutiva com consciências ou com sim. Me desculpa que eu não estou conseguindo localizar. 5ª linha, de baixo para cima. 5ª linha, perdão, não havia compreendido. De baixo para cima. 2ª página, 5ª linha. Sim, página 2. Então, você está se referindo a qual dos... O rompimento da conexão... Eu havia grifado este item aqui, que se ninguém perguntasse, eu ia dar um jeito de falar. Então, estou muito satisfeita que você toca no assunto. Bom. Porque, assim, um dos desafios que a pessoa tem para conseguir fazer a OUV de alto nível é justamente essa questão. Por quê? Quando nós temos companhias extrafísicas esporádicas, que se aproximam por alguns traços de personalidade nosso, ou porque estamos num determinado ambiente, ou fazendo uma escagem, aquilo vai sempre afetar a nossa energia, porque existe um componente diferenciado, nosso energossoma não é só ele puro, existem outras energias ali. Isso é uma coisa. E ali, isso vai trazer um nível de desafio maior do que nós, conosco mesmo, tudo limpo. Contudo, às vezes há condições em que a pessoa está ligada a quase como a uma ideologia, ou a um grupo específico, ela tem uma abordagem, um paradigma, essa palavra está buscando. Ela tem um paradigma pessoal
da vida dela, uma forma de ver certas coisas que a conecta a um grupo extrafísico. Claro que vai haver ali representantes, mas o problema não é aquele um representante, aquele outro, porque você tira um, vem outro. Aquela conexão com a ideia não adequada, não pró-evolução, porque aqui não existe um julgamento de valores, existe um julgamento daquilo que é melhor ou não para a evolução. Então, aquela conexão com aquela ideia, aquela abordagem, aqueles princípios pessoais anti-evolutivos, dificulta muito ela trabalhar com energia em profundidade. Aí o trabalho que a energia que ela faz, com ela própria, e o trabalho que nós fazemos para nós próprios, mais sério que podemos fazer é a ouve, exteriorizar é para outro, entende? O trabalho mais sério conosco próprio é a ouve. Na hora que ela vai fazer aquilo, ela enfrenta uma barreira enorme, porque já vimos muito trabalhar com pessoas assim. Aquelas consciências vêm e elas fazem uma verdadeira batalha com a pessoa para que ela não consiga mover energia. Então tem aquela pessoa que está bem, vai mover energia, morre de dor de cabeça. Só vai sentir isso se for trabalhar com energia séria. Se fizer superficialzinho, tudo facinho, não vai sentir. Mas é na hora que trabalha profundo. Começou a cortar, sabe aquelas conexões? Você vai rompendo. Na hora que começou a romper, você sente aquilo. Então a pessoa sente pensamentos negativos, sente-se incapaz, sente deprimida, sente uma preguiça terrível, sente um sono irresistível, sente dor de cabeça, vai sentir enjoo, ódio, irritabilidade, vai pensar mal da Nancy. Tem problema, tudo bem, eu compreendo. Mas tem problema porque a repercussão é ruim. Não, mas tudo certo. Tem problema. São as sabotagens do EV, e nesse caso, muitas vezes não é sabotagem da própria pessoa, são daquelas energias que estão associadas a ela, que na hora que vai rompendo, produz esses efeitos. A pessoa tem que estar disposta a isso, mas na hora que ela consegue dominar isso, a vida dela muda, ela é outra pessoa, ela se sente outra pessoa. Há trabalhos desse aqui que a pessoa vai para um ECP2, que na IAC nós chamamos de avançado 2, é o mesmo curso. Há trabalhos no sentido de rompimento com certos bolsões desses específicos pensênicos associados à consciência, você vai para um ECP2 ou um avançado 2, aquilo os amparadores conseguem fazer. Outros casos, os amparadores precisam que você esteja trabalhando com energia e vá a 5 ECP2 para eles conseguirem aquilo. Mas há situações que têm ligações conosco de passado, que não há forma do amparador fazer, só nós mesmos fazendo. Então, há tipos de desassédios que nós conseguimos fazer no curso Metadesperticidade, porque é um trabalho de energia específico ao longo de um ano, que num avançado 2 ou ECP2 não se faz. Há tipo de desassédio que a gente só consegue fazer num VIP training, porque você tem um trabalho 10 dias ali com uma pessoa. Há outros tipos de desassédio que a pessoa só vai conseguir ela trabalhando com a energia dela. Então tem que ser, de nossa parte, um conjunto para nós acelerarmos. Nós vamos chegar nisso em algum momento. Mas eu não acho que nenhum de nós quer esperar 30 anos ou 3 vidas, porque pode ser para alguns. Vamos trabalhar com energia muito sério. 3 anos e chegar pelo menos nesses rompimentos. Era esse o ponto aqui. Muito bom. Não é? Mais uma. A gente tem Aliás, queria dizer, 6 perguntas mais aqui, 6 né? perguntas. Vamos acelerar. Eu queria só dizer o seguinte: Mas o curso faz a meta. sua pergunta. O curso meta. Ah, você não tinha terminado. Vou só concluir uma coisinha aqui. O curso Meta Desperticidade, nós estamos iniciando uma turma em fevereiro, agora de 2014, em Porto Alegre. Para quem quiser do Brasil. Eu digo porque nós só voltamos a pensar nesse curso no Brasil lá para 2017. É um curso que requer demais de nós. Nós passamos praticamente 3 meses da nossa vida no Brasil em função desse curso. Além das viagens que são longas e é muito complicado. Mas os resultados são tão profundos que dentro da nossa cosmoética nós não podemos abrir mão de dar oportunidade para aqueles que queiram. E é só por isso que a gente faz, porque as pessoas pedem demais. Então, acho importante mencionar isso, já que nós estamos falando desse rompimento com os bolsões. Tá bom? Por favor. Não, deixa. Vai fazer sim, mais sim. uma pergunta, Cris? Não? Vai fazer essa pergunta? Já está? Faz rápido, a gente tem 6 aqui, mas 6 são perguntas. algumas coisas repetidas. Ok, Você eu vou- faz uma síntese, perfeito, eu tá? vou fazendo. A verdade tem a ver com a tua explicação que você deu. Disse, é a liberação da conexão antievolutiva com consciências ou com sim. Acho que É já a mesma teve coisa. coisa, Está ligado à né? mesma coisa, Sim. mas aí não estou falando dos bolsões, daquelas consciências específicas, mas a resposta se aplica igual. Perfeito. A ideia é a mesma, né? É a ideia mesmo. Então, em mitologia, página 3, final da primeira linha, você poderia dar mais detalhe referente ao mito da celeridade para atingir o autocontrole pleno do EV? Perfeito. A palavra celeridade aqui quer dizer algo ser rápido,
algo vir muito rapidamente. E existe um mito de que o autocontrole pleno do EV, já discutimos antes o que é o autocontrole do EV, existe um mito de que aquilo seja rápido. Claro que pode ser rápido para algumas pessoas, eu não estou dizendo que é sempre difícil e demorado. Estou dizendo que o mito de que seja rápido sempre, e aqui está enfatizado a condição toda, não é? Este mito nós temos que evitar, porque é este mito que produz muitas das condições que nós vemos hoje, que é a pessoa ter tanta pressa para fazer aquilo, quanto mais pressa ela tem, mais ela se distancia. Ao se distanciar, ela não chega nunca ao EV, ela começa a compreender mal o que é EV, ela chama de EV o que não é EV, por isso nós chamamos de pseudo-EV, e eu até proponho uma área na nossa especialidade aqui para estudar a pseudo-vibrostasiologia. E é um fenômeno que tem que ser estudado, sim, tem que ser explicado, sim, porque é um efeito na energia, não é um efeito negativo, é um efeito positivo, mas não é o EV, gente. Então, vamos chamar de EV o que é EV? Laranja, laranja, banana, banana. Traduzindo numa linguagem extremamente simples, caricata, mas que nos ajuda aqui a compreender. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Nancy, poderia comentar sobre a relação entre o EV e a renovação celular? Você também já falou isso? Já falei disso, sim, que é na questão da autocura. Nós já tivemos casos, comentando aqui um pouquinho de como é que eu chego a essa conclusão, nós tivemos casos, não só de ver a pessoa melhorar a vitalidade dela, mas mais do que isso, pessoas, por exemplo, que tinham tumores, começam a trabalhar conosco, por exemplo, no metadespecificidade, que tem aquele acompanhamento nosso por um ano, nós vamos rechecando, fazendo um rediagnóstico da pessoa, dando a ela uma prescrição específica de exercícios específicos de energia que ela tem que fazer. A OUV faz parte sempre. Quem não está à vontade de mexer energia, quem não está à vontade de levar a sério a evolução, por favor, não venha para o metadespecificidade, porque nós temos muita gente para pouca vaga. E nós somos professores muito dedicados. Nós queremos que os nossos alunos sejam ótimos. Então, nós vamos ao máximo com vocês. Se for o fundo do poço para ir lá trabalhar junto, nós vamos. Mas desde que a pessoa realmente queira. Esse é um curso com lição de casa. Né? Esse é um curso com lição de casa, não é? O Vai está me recordando aqui. Um curso com tarefa de casa. Mas então, nessas tarefas de casa, a pessoa recebe uma prescrição. Então, nós temos visto esse resultado ser tão profundo que faz com que vale a pena essa condição toda, né? No câncer de pessoas. Então, há casos de câncer de pessoas que elas tinham problemas, tumores, benignos ali no caso, mas que estavam com a pessoa há muitos anos e ao longo daquele tempo aquilo se desfez. Porque se desfaz quando é ligado à energia. Eu não estou dizendo que vai fazer necessariamente uma mudança da genética, entende? Ou da epigenética da pessoa, mas quando aquilo está ligado à energia, podemos sim fazer isso. Mas a renovação celular, no sentido de vitalidade, sempre faz. A questão de trabalhar com energia é uma questão bastante paradoxal. Porque, por um lado, nos dá uma vitalidade, renovação, mas, por outro lado, vai fazer assistência. Vai fazer esse trabalho que nós fazemos ali, de você entrar no acoplamento profundo com a pessoa. Falei, nós vamos lá no fundo do poço. Eu não estou falando força de expressão. Nós vamos no fundo do poço com a pessoa. Você traz o fundo do poço dela para dentro de você. Depois você tem que se limpar. Dizer que isso, você não sente nada, para você é fácil? Não, para mim não é fácil. Não é fácil para ninguém. Qualquer pessoa que faz assistência paga um preço para fazê-la. Então, a questão de energia, ela te dá essa revitalização, mas certos tipos de assistência também cobram um preço. Então, é importante compreender isso. Mas a OUV é um processo energético egokármico. Compreendem o que é isso? A OUV é para você. Portanto, a OUV só vai te trazer a revitalização. Então, ótimo, faça. Poderia citar exemplos de atalhos anticosmoéticos na instalação do EV? Posso, claro, isso sim, tem muitos. Por exemplo, a pessoa que ela quer, e já mencionamos aqui, acelerar muito rapidamente. Então, ela estabeleceu para ela assim. Ela não estabelece o padrão dela trabalhar com energia segundo o resultado, senão segundo aquilo que ela acha que é o tempo necessário. Então ela para, ela vai mover energia 20 segundos a uma determinada velocidade, de repente ela dá um salto daquela para outra lá em cima, e vai chegar ao EV, aí ela se contorce, se aperta muito porque ela tem mais sensações, então ela vai querer chegar e dizer que chegou ao EV. E ela chegou a quê? A um resultado, às vezes, somático só. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, pensar assim, eu só de pensar vou chegar ao EV. É possível chegar ao EV só de pensar ao EV? Não. É possível de chegar ao EV pela decisão apenas de chegar ao EV. Somente, isso é possível. Então, não é assim, eu pensar, porque se eu tivesse,
Ah, EV. Não, eu não chego ao EV assim. Mas se eu pensar, fazer o EV, e eu produzo dentro de mim uma condição, então é rápido, é instantâneo, é com pensamento, mas há algo que é feito. A pessoa tem que ver que fez algo, há uma ação sobre o energossoma. E produzir o EV é possível. Mas dizer que essa é a técnica MOR, eu penso que isso é, portanto, um atalho anticosmoético. Por quê? Porque na hora que você está sob ataque, que você está com bloqueios energéticos de vida passada, que você quer trabalhar na sua paragenética, que você quer romper com bolsões, isso só não é suficiente. No caso do uso de droga. Então, para isso tudo, nós temos que ter uma técnica que lhe permita pegar o touro pelo chifre. A técnica é a ovo. Então, não adianta querer facilitar a técnica, porque ela não serve para tudo. Essa pergunta vem da Espanha. Qual é a diferença entre bioenergia e energia física tradicional? Ah, essa pergunta é complexa. E eu penso que é o seguinte: vemos até hoje, a diferença é que uma é física e a outra não é. Contudo, isso é uma área de estudo muito ampla. Nós estamos, inclusive, fazendo agora no nosso campus um laboratório, que é o laboratório da paratecnologia, para estudar melhor qual é a interface da bioenergia com a energia. Já existem muitos estudos e muitas coisas nessa área. Nós já sabemos que a pessoa pode curar o outro com energia, portanto, tem que ter uma interface, você atua na matéria. Nós conhecemos, por exemplo, os fenômenos de telequinesis, como é que eu chamo isso? É telequinese que fala em português? Então, estou falando correto. Então, quando conhecemos assim, ou efeito físico, essa palavra está tentando me lembrar em português, um fenômeno de efeito físico. Como isso é possível? Se com energia você pode atingir a matéria, então quer dizer que existe uma interface. Mas se a pessoa perguntar qual é a diferença é uma energia física e outra não é. Mas essa resposta minha não pode estar correta. Essa resposta minha tem que ser uma resposta de ignorância, que não é só minha não, viu? É ignorância da ciência. É da ciência. Pode sim. E então aí que nós precisamos aprofundar. O Wagner está estudando isso. Vamos ouvir o que ele tem para falar, que contribui. Pega aqui. É só um pontinho muito rápido. É que os seres vivos são essa ponte entre energia física, mecânica, química e tal, e a bioenergia. Então isso já existe, não tem nada que ser dito como descoberto. Falar em bioenergia tem a ver a segunda pergunta aqui. A dualidade matéria-energia também é dada com a bioenergia? É isso que você acabou de falar, né? A materialidade extrafísica é também a partir da bioenergia. É aconselhável remover os anéis para perceber a bioenergia? É induzida uma corrente bioelétrica pela variação do fluxo de bioenergia através deles? Eu não consigo te ouvir bem, Rosa. Você entendeu? É anéis, né? Ah, perfeito. Não é necessário. Os objetos físicos conosco não tem nada a ver. A menos que você tenha um objeto que esteja carregado energeticamente e que aquilo então vai trazer para você uma associação qualquer, mas não tem nada a ver. Ou incomode. Então, o ideal é assim, a pessoa está com a calça apertada, aquilo pode chamar atenção para o seu corpo e dificultar você se concentrar no energossoma, mas esse é o único ponto. Então, nada disso tem nada a ver, não. Eu, quando vou trabalhar com energia, para fazer assistência aos outros, eu gosto de tirar. Para não confundir nenhuma percepção minha. Para que não tenha nenhum objeto, mas não pelo objeto. O objeto não interfere em nada, a energia não tem nada a ver com isso, não é? Nancy, o nosso tempo já esgotou. Já esgotou e foi tão rápido, não é? Olha, eu queria falar um pouquinho dos cursos que nós vamos dar sobre estado vibracional. Posso, Rosa? Que é assim, nós vamos dar 2 cursos sobre esse tema, para ensinar a pessoa a fazer a OV, para compreender estado vibracional. E ali nós vamos poder discutir os diferentes tipos de estado vibracional. Infelizmente, nosso tempo aqui não é possível. Um deles vai ser agora, 14 e 15 de dezembro, em Porto Alegre. Aliás, um curso é o estado vibracional e o outro é sobre exteriorização e assistência, que nós chamamos de energizador lustro. E o outro curso também, estado vibracional e energizador lustro, que é sobre o processo da exteriorização e assistência, vai ser 11 e 12 de janeiro em São Paulo. Eu não tenho os dados, não, a nossa turma deve falar em algum momento, mas como está associado ao que nós falamos, eu queria trazer informação aqui. Ah, sim, o Wagner está me lembrando uma coisa importante, se me permite. Nós estamos tendo agora um simpósio gratuito que a IAC está promovendo, o simpósio do EV e da desperticidade. Se alguém está aqui nesta tertúlia, participou desta tertúlia, mas não esteve na parte da manhã no simpósio e quiser se unir a nós, pode. Pode. Tá bem? Sim, então, que são bem-vindos, porque às 3 horas no discernimento. É porque, como já tivemos esse debate, a pessoa está entrosada com o simpósio. Alguém que não participou de nada, chega ali, está boiando, aí não dá. Mas quem está aqui é muito bem-vindo se quiser se unir a nós agora de tarde. Então tá ótimo. A gente agradece. Obrigadíssima. A gente agradece muitíssimo a sua participação.
parabeniza aí pelo seu trabalho de pesquisa. A gente agradece a todos os tertulianos e aos teletertulianos que contribuíram aí com a participação e com as perguntas, porque são as perguntas que movimentam o nosso debate, né? A gente aguarda vocês todos nos próximos dias de tertúlia e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 104 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 24 online. Os recados de hoje: a Vivian sobre o sorteio da campanha Editares, a Mércia sobre o debate CAEC, a Pilar, o Fórum da TENEPS, a Alba, o ECP2 em Foz, e a Verônica sobre os eventos da IAC. Agora com vocês, Eliane, com o programa Amigos. Solicitamos a todos a objetividade nas divulgações. Boa tarde. A gente quer aproveitar a presença dos amigos e colegas da IAC para agradecer aos muitos associados da IAC ao programa Amigos Enciclopédia. Muito obrigada, contamos com vocês e aproveitar para convidar aqueles que ainda não são amigos, tanto da IAC e qualquer, né, voluntário da Conscienciologia, tertuliano, teletertuliano, a ser um mecenas cosmoético da Enciclopédia da Conscienciologia. Você que é de fora, entre em contato com o CIAEC. 45 é o código de área, 35, 25, 26, 52. E você que está aqui hoje, é só passar na recepção do CIAEC e pedir para ser amigo da Enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o terceiro sorteio da campanha Complete a sua Biblioteca da Conscienciologia de Editares. Hoje a gente vai sortear 2 kits da campanha. Esses kits eles compõem aí 2 bibliocantos, uma caixa de canetas pretas, uma caixa de marca-texto, uma caixa porta-objeto do pesquisador, uma lupa, um par de luvas de lã, 10 pastas aéreas, um relógio de temperatura, um suporte para livro e a revista da Holotecologia. Lembrando a todos que a campanha ela vai se encerrar na próxima semana. Então, juntamente com o nosso congraçamento, a gente tem encerramento da campanha, que vai ter mais um kit e vai ser sorteado o prêmio principal, que é 1 semana de imersão mental somática em uma das Cognópolis, que pode ser a Aracê, né? Aqui a própria Cognópolis Foz do Iguaçu e também a Cognópolis Saquarema. Então, hoje a gente vai fazer o sorteio dos 2 kits. Lembrando que são 1000 cupons aqui que já estão cadastrados. Para quem quiser cadastrar, ainda há tempo de cadastrar. Se tiver alguma dificuldade, manda e-mail para a gente, né? Então, editares@editares.org. E o primeiro sorteado da noite aqui da tarde aqui, é Andressa Castro de Souza Lima, com o cupom CBC, Jogo da Velha, 19729. Vamos ao próximo. Alexandre Pereira. O cupom é CBC, Jogo da Velha, 44844. Então, parabéns aí aos sorteados. Lembrando aí que a gente ainda tem mais 1 semana. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome do CAEC, queremos convidá-lo para um debate, agora às 15 horas, sobre o tema Prioridades Evolutivas. O debate irá acontecer no Salão Verde, ao lado do refeitório. Contamos com você lá para contribuir com as suas ideias. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC está divulgando a Semana de Imersão no Holopensene da TENEPS. Vão acontecer 2 acoplamentários, de 20 a 22 de dezembro, e o outro de 27 a 29 de dezembro. E uma oficina de Parasociograma e TENEPS, no dia 26 de dezembro. E durante essa semana, haverá o 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, de 23 a 25 de dezembro. Este evento é anual na CCCI e com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, ou mesmo aqueles que já são praticantes, iniciantes ou novatos e mesmo os veteranos, além dos pesquisadores em geral da tenepsologia. Vão estar presentes tenepsistas nacionais e internacionais,
enriquecendo os debates e o somatório de experiências que vão acontecer, aumentando o tema e no aprofundamento da TENEPS. Muitos EPICONs vão estar divulgando ou mediando os trabalhos desse fórum. Entre eles, Hernande Leite, o Everaldo Bergonzini, tem mais, vamos ver, o Félix Wong, a Mabel Teles, o Ítalo Martins, e conferencistas também, vão ter vários, o Roberto Almeida, a Cristiane Ferraro, a Daiane Roça, a Marta Ramiro, e muitos outros vão estar também enriquecendo o nosso conhecimento tenepsístico. Até lá e muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do IIPC, nós convidamos tanto aos presentes quanto aos teletertulianos para participarem do SCP-2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, que acontecerá daqui a 2 semanas. Várias pessoas têm chamado, têm ligado para a gente perguntando sobre propostas para fazer o curso. Quem tiver interesse pode ligar tanto para aqui o CAEC, cujo telefone é 3525-2652, quanto para o IPC 2102-1448, ou mandar um e-mail para proposta@financeiroipc.org. O curso vai ser nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. E a EPICON é a professora Adriana Lopes. Até lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria a paciência e atenção tanto das pessoas que nos veem online, como das pessoas que estão no tertuliário comentando já sobre o jantar dançante de ontem, porque eu tenho alguns recados para passar. O primeiro deles é que a professora Nancy Trivelato está aqui, participando dos eventos que fazem parte da primeira semana do Universalismo e da Cosmovisão em Foz do Iguaçu, que é um evento que a IAC organiza para aumentar a interconfiança, o intercâmbio entre os voluntários da IAC, das unidades internacionais que estão aqui, é um número bastante representativo. Penso que somos quase a metade dos voluntários da IAC presentes em Foz do Iguaçu. E nós teremos ao longo dessa semana algumas outras atividades, tanto internas como de intercâmbio. Tivemos já um curso, o simpósio e o jantar dançante. E o curso que fecha essa semana é um curso muito especial do nosso coordenador da IAC Nova York, o professor Gabriel Sereni. O título do curso é o surgimento, a ascensão e a queda das instituições e dos movimentos parapsíquicos. O professor Gabriel Sereni pesquisa esse tema já há alguns anos, fazendo intercâmbio com outras instituições de pesquisa de parapsiquismo, como a IONS de Nova York, entre outras. Ele tem uma bibliografia muito boa. E o curso vai fazer uma análise sobre os traços força e os traços fracos, que podemos falar assim, que levaram alguns movimentos parapsíquicos durante a história, tanto a se fortalecer, a crescer, a aumentar em termos de pesquisa, a aumentar o número de pessoas que participavam dos movimentos, como aquelas coisas críticas também que levam a que esses movimentos às vezes fracassem e se extingam. Então estão todos convidados, será na sexta-feira, dia 6 de dezembro. Vocês podem fazer inscrição se comunicando por e-mail ao e-mail brasil@iacworld.org. Também podem nos procurar, o Jeffrey Lloyd estará aqui nas mini-tertúlias para receber inscrições, podem procurar a mim mesma e a professora Cici também. O preço está bem subvencionado, são R$50 por um curso que dura o dia todo na sexta-feira, tá? Por outro lado, a professora Nancy também já estendeu um convite para todos vocês para participarem de cursos que acontecerão com o professor Wagner Aligretti, com ela em Porto Alegre e em São Paulo. Dias 14 e 15 de dezembro em Porto Alegre e dia 11 e 12 em São Paulo, em janeiro. Também podem entrar em contato conosco ao e-mail brasil@iacworld.org, né? Ou pelo telefone 8404-5923, código de área 45. Tá? Também a turma anunciada, a última antes de 2017, em Porto Alegre, do Meta Desperticidade. Entrem em contato, estão sobrando poucas vagas, realmente o curso vale muito a pena para quem quer entrar, valer de verdade. Estamos aí abertos para enviar informação e facilitar a sua inscrição. E, finalmente,
o pessoal que organiza o congressamento das ICs este ano me pediu para avisar que o jantar dançante, mais um para quem ficou com vontade de continuar dançando ontem, acontecerá dia 6 de dezembro. Tem poucas vagas também e os tickets estão à venda na recepção do CAEC. Obrigada pela paciência e agora sim podem continuar participando da primeira semana da Cosmovisão e do Universalismo. Até logo. Para amanhã teremos o verbete Produto Conscienciométrico, a especialidade Experimentologia, de autoria da professora Tânia Guimarães. Obrigado pela sua presença e até amanhã.